E ele falou assim pra mim, por que você não raspa a cabeça? Eu fui lá e raspei. Quando eu me vi no espelho, parece que foi um encontro. Eu falei assim, gente, eu nasci pra ser careca. O teu medo e a insegurança só tem poder sobre você enquanto é escondido, enquanto é guardado. Quando você expõe, já foi. É comprovado que pessoas que se comunicam de verdade, elas ganham mais, elas são mais ricas. Naira Alencar, do interior do Acre para os palcos do mundo. Mentora em comunicação e oratória, é palestrante internacional com alunos em mais de 21 países. Ela explica que se comunicar com clareza gera poder e autoridade. O que a Naira faz para prender a atenção? Tem uma diferença em falar para pessoas e falar com pessoas. Abro a minha palestra fazendo 4 perguntas, uma atrás da outra, sem dar tempo da pessoa pensar. Porque o nosso cérebro, ele se sente obrigado em encontrar resposta. Não está acostumado em ver sua cara, ouvir sua voz, ver seu olho, o formato da sua orelha. Você é novidade só pra você. Você não é novidade pra ninguém. Nossa, virou uma chave aqui agora. Você não é movido pelo que sente. Você é movido pela decisão que você toma em construir algo melhor. Sem rejeição, sem abuso, sem mágoa. Não importa se seu pai não te quis, tua mãe não te quis, se tentaram te abortar, se você perdeu seus pais quando era criança. Isso trouxe traumas, mazelas para sua vida. Deus revela quem você é do jeito que Ele enxerga, não do jeito que o mundo te torna. Qual conselho você daria para Naira de 5 anos atrás? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Ponto Podcast. E hoje a gente tem mais uma pessoa de alto gabarito aqui, É meu amor. verdade. Apresenta essa pessoa, por favor. Vamos lá, Naira Alencar, palestrante internacional, mentora de comunicação e com alunos em 7 países, meus Gente, queridos. Nós estamos ficando muito... Não, nós estamos chique ficando demais. Chique demais, É meu muito amor. chique, meu Seja Deus. muito bem-vinda, Naira. Bem-vinda! Muito obrigada! Que prazer estar aqui com vocês, gente. Tô super feliz. Já cheguei me sentindo super em casa. Também, né, com um prato daquele cheio de frutinhas gostosas, maravilhosas. Que legal estar aqui. Muito obrigada, de verdade. A gente que agradece de verdade, É verdade. ter uma pessoa como você aqui para falar um pouquinho sobre comunicação, como as pessoas devem se portar. E a gente tá vendo... eu sempre já quero começar no assunto, né? É Mas, gente, verdade. a gente vai falar sobre comunicação, sobre autenticidade, Posicionamento. e oratória. Então, aí. esse episódio tá recheado. Com certeza, Nossa. ela vai trazer muito ensinamento para vocês. E pra nós também, que vocês sabem já, quem já assistiu pelo menos uns 3 episódios, sabe que eu tenho um problema com dicção, né? Então, acho que já vou pedir as dicas aqui da Naira pra gente poder melhorar isso. Meu amor, passo a bola pra você. É isso aí, vamos lá. Antes da gente entender todo esse universo que você vive, com que você trabalha, nós queremos entender quem é a Naira Alencar, né? Então fala pra gente como que era a Naira criancinha, se ela era Eita! comunicativa, conta pra nós a sua história. A Naira sempre foi falante. Eu sempre fui aquela criança falante que os professores diziam assim, é uma ótima aluna, mas conversa demais. Somos nós. Então era conversadeira. Então eu falava pelos cotovelos. Mas eu não tinha propósito com a minha fala. Então, assim, eu vim da roça, gente. Nasci e me criei no interior do Acre. Eu morava lá no Acre a gente fala sítio, a gente fala colônia, né? A gente morava lá. Então, numa situação muito difícil. Imagina, fiquei 3 anos sem estudar porque não tinha estrada de chão para ônibus entrar e tirar a gente para escola. Caramba. Até os meus 15 anos, nem energia elétrica tinha onde eu morava. Menina do céu. Era lá no meio do mato. E aí andava quilômetros depois, quando começou a ter ônibus, andava quilômetros para chegar na escola Altina Magalhães, Olha escola só. onde eu estudei, escola rural, para conseguir estudar. E orando, pedindo a Deus que não chovesse. Nossa. Porque se chovesse, o ônibus atolava e a gente tinha que andar mais de 20 km a pé, chegar em casa à noite morrendo de fome. Gente do Caramba. céu. Adolescente. Tô chocado. Parece a história de uma, tipo, lá da Bisavó. minha avó. Aham. Meu Nossa, bisavó. Deus. Então, essa foi muito a minha realidade. Então, eu vivi uma realidade longe da tecnologia, com dificuldade de acesso, com pobreza. Então, eu venho de uma vida financeira, assim, com muita escassez. A gente nunca passou fome porque a gente plantava o que a gente comia. A gente passou necessidade. Aí eu lembro, por exemplo, esses dias eu e meu irmão, nós estávamos conversando, que lá em casa era um par de roupa novo que a gente comprava no ano. Nossa. Caramba. No ano, quando dava.
porque era para o congresso da igreja. Nossa. Era aquela roupa que a gente tinha nova. Caraca. O resto que a gente usava era das primas, dos primos, que eram passados para nós. Doações. E essa foi a minha realidade. Eu lembro de uma vez que teve um casamento de uma tia nossa e meus irmãos não tinham um calçado para ir nesse casamento. Nossa, meu Deus. Não tinha um calçado para ir nesse casamento. Então, assim, essa foi a minha realidade, sabe? Totalmente diferente do que eu vivo hoje. E eu tinha uma fome, uma vontade de ser jornalista. Olha. A Naira, criança, adolescente, ela sempre quis ser jornalista. Demais. Ela sempre quis aparecer. Eu sempre quis ser famosa. Incrível isso, hein? Olha. Que Uau. legal. E aí eu lembro, tem vídeos, gente, tem vídeos. Sabe aquelas câmeras antigas que tinha? De VHS. Comprou na Bolívia. Uau, gente. Isso aí já quando a vida tava boa, entendeu? Já tava Quando a vida já boa, tava boa. E aí, eu lembro que tinha o aniversário de uma amiga nossa de 15 anos. E eu pegava o garfo e eu ficava entrevistando o pessoal. O que você tá achando do aniversário? Olha! E colocava, Demais. daquela loucura, assim. Influencer já daquela época, já. Nossa, já. Eu nem sabia, mas ali eu estava gerando o meu propósito. Nossa. Que legal. Eu estava gerando tudo aquilo que Deus faria através da minha comunicação, mas eu não tinha a menor noção de que isso era possível. Sim. E eu lembro que quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, eles foram buscar os alunos da escola rural, da Altina Magalhães, para ir para uma faculdade que tinha lá no município de Acrelândia. Município, assim, acho que tinha 13 mil habitantes. E aí ia ter um workshop lá do CMDCA, do Conselho Municipal de Criança e Adolescente, falar sobre drogas, tinha promotores, alguns vereadores, era o pessoal do estado também. E eu sentei lá e o meu estômago doía, minhas mãos suavam. Por quê? Eu fiquei o tempo todo pensando, que pergunta ou que comentário eu poderia fazer para essas pessoas me notar? Nossa. Caramba. Como que eles podem me notar? Que sensacional. Enquanto a maioria das isso. crianças e adolescentes querem Quer se se esconder, esconder, que não querem fazer pergunta, e você já queria se expor, Naira. Mas morrendo de medo. Imagina, matuta, gente. Ou eu vim descobrir com, acho que 20 anos de idade, que dava para colocar o WhatsApp no computador, não sabia. Naira, que Real. Meu primeiro celular, eu vim ter com 18 anos. Meu O Deus. celular que meu pai comprou na Bolívia para mim. Caramba, Naira. Que Gente, loucura. E uma coisa que eu quero perguntar, você tinha alguma referência, se alguém dentro de casa era desenvolto, assim, tinha isso de se comunicar bem, assim, mesmo de um jeito mais chucrão? Sim, meus pais são pastores. Ah, Então eu vi meu pai, eu fui Nossa. criei na igreja, Sim. né? Entendi. Então, meus pais são pastores, mesmo com essa dificuldade, esse desafio. Então, assim, a Sim. gente andava quilômetros a pé para dirigir um culto numa congregação que tinha. Quantas vezes eu andei assim com meu pai, não só eu, meus 2 irmãos, minha irmã, minha mãe, 2 horas na mata, só na picadinha, assim, para levar ceia para um povo que morava lá numa colocação. gente, nossa, que lindo isso, né? Caraca, Caramba. que loucura. Então, essa foi a minha realidade. Então, com muitos desafios, mas eu também via muita provisão de Deus. Com 9 anos de idade, eu sofri um acidente de moto. E eu perdi o dedo do meu pé esquerdo. Eu não tenho. Se quiser, depois eu mostro. Não vai mostrar. Se quiser, depois eu mostro. mostrar. Vou colocar o pé aqui em cima da mesa, já pensou? Né? E eu tava vindo da igreja. Meu pai estava doente e eu e meu irmão fomos atender o culto. E na volta, muita lama, muito barro. E a moto, a gente caiu, meu pé passou na corrente, tirou na hora. Nossa, Senhor Jesus. E não tinha vizinho perto, faltava 4 quilômetros para chegar em casa. E meu irmão fez uma oração. A oração dele, Deus, não tem ninguém aqui para ajudar a gente. Não tem ninguém aqui para socorrer a gente. Mas nós não estávamos fazendo nada errado. A gente estava vindo da igreja. Sim. Repreende a dor e tira o sangue, em nome de Meu Jesus. Deus. Na hora fez assim, ó. Acabou. Nossa. Eu não tive coragem de subir na moto. Meu irmão me levou assim, ó, no braço, Meu tadinho. Deus. Eu com 9 anos, 4 quilômetros para chegar em casa. Depois o meu pai voltar com meu irmão a pé, onde tinha moto, era uma XLinha vermelha, Nossa. para andar mais de 12 km na moto, para chamar o único cara na região que tinha um carro, um Fiat Uno, para me levar para o município.
Meu Deus. Meu Deus, que louco. Se não fosse a profissão de Deus, você poderia ter Nossa, morrido ali. morrido. Perder Né? sangue. Porque você imagina, o irmão não consegue carregar e esse sangue vai. Imagina, 4 quilômetros você andando e sangrando. E às E a vezes- força que Deus deu pro seu irmão de te E às carregar. vezes, para dar uma ajuda para ele, eu segurava aqui no ombro dele e saía pulando de um pé só para dar uma aliviada no braço dele para ele me Meu pegar de Deus, novo. Meu Deus. Caramba, que Nossa, loucura. que- Então a Meu Naira Deus. criança e adolescente que você Uau. perguntou veio dessa realidade. Totalmente longe dos holofotes, da tecnologia, sem acesso à energia elétrica, mas muito, muito provida de amor, Nossa. de cuidado, de fé. Eu tenho um pai sensacional. Que me criou me chamando de princesa, de maravilhosa, minha filha amada. Nossa. Uma mãe que sempre protegeu a gente, cuidou demais. Nunca vi meus pais brigarem. Que lindo. Eu nunca presenciei uma discussão do meu pai e da minha mãe. Nunca. Hoje eles têm 65 anos de idade, se casaram com 27 anos, os dois têm a mesma idade. E eu nunca presenciei uma briga deles. Nossa. Foi, tá difícil então pra arrumar o esposo que está aqui do lado, né? Por quê? A régua Porque tava a régua alta. era alta. Então, assim, eu tive um pai que me protegia, que eu era a Nossa. princesa dele. Agora eu tinha que arrumar um marido que fosse o príncipe, né? verdade. Se vira. Nasceu quadrado. É verdade, verdade. Que legal, né? Mas ó, antes de ter o marido que eu tenho hoje, Deus teve que regaçar com ele, tá? Pegou ele ali, forjou. É Porque mesmo? não era esse marido, não. Não era, não, Naira? Você quer contar pra nós um pouquinho dessa forja desse marido que Deus... Porque foi preparação de Deus, então. A gente coloca assim, né? Se Deus teve que forjar, é porque Deus queria o melhor pra você e pra ele também, claro. Né? Mas antes tem, vamos lá, ela não saiu ainda daquela realidade, né? É. Você não conheceu ele lá no Acre, né? Não. Eu conheci o Rômulo em 2023. Tá aí. Mesmo? Tá aí. Sente. Que a Olha gente se conheceu. só. Não conhecia ele. Mas como que eu saí do Acre? Então, no ano ali de 2013, meus pais vieram para Rondônia, vim com eles, ficamos ali no município pequeno, e lá eu conheci um rapaz e eu me casei. Não é o meu primeiro casamento. Eu me Quantos anos você casei. tinha isso? Eu tinha 19 anos. Ah, não era Novinha, tão... Toda aquela Tão novinha. fantasia de, imagina, me guardei Sim. pra essa Sim. pessoa e estava apaixonada, me casei e foi assim que eu vim pro Mato Grosso, porque ele veio trabalhar em Lucas do Rio Verde. Aham. E aqui em Lucas do Rio Verde, 30 dias após o casamento, eu me vi numa relação completamente abusiva. Nossa. Então, a gente começou a ter muitos problemas, muitas agressões psicológicas, verbais e físicas Caramba. e sexuais. Meu Deus, meu Deus. Então, nesse relacionamento, eu sofri todo tipo de abuso que vocês podem imaginar. Meu Deus. Caraca. Meu E eu não Deus. conseguia sair. Primeiro, por medo. Eu tinha medo de acabar com a minha família. Porque eu pensava assim, se eu contar pro meu pai, pros meus irmãos, que ele me bate, Nossa. meu irmão vai matar ele. Meu Deus. E aí meu irmão vai ser preso. Eu vou Meu destruir a Jesus. minha família. Eu tinha medo. E eu também tinha senso de responsabilidade. Uau. Que não era responsabilidade, era culpa. Culpa. Porque o meu pai e minha mãe não queriam esse casamento. Eu teimei e casei. Nossa. Meu Deus. Então eu pensava assim comigo, eu escolhi isso. Então eu vou sofrer sozinho o resto da vida, não vou colocar minha família para Deus. sofrer também. Olha a mente desse tamanho Meu aqui, Deus, gente. Uma meu mente cheia Deus. de paradigmas. Sim. Uma mente completamente, meu Deus. E eu fiquei nessa relação. E era muito sofrido. Desenvolvi depressão. Meu Por quê? Deus. Porque eu não conseguia ser eu. Então ele me isolou de todo mundo, eu não tinha amigos, eu não Nossa. podia falar com a vizinha, eu não podia receber as pessoas na minha Caraca. casa. Meu Deus. E eu comecei a viver nessa prisão. Então aquela menina que antes conversava, brincava e tinha vários sonhos, eu não tinha mais nada. Eu só tinha aquilo. E foi tão bruto que eu comecei a acreditar que realmente era só aquilo. Nossa. E que era o que eu merecia para minha vida. Caramba. E que ia ser aquilo para sempre. Meu Até que um Deus. dia ele quase me matou. Nossa, Naira. Meu Deus. E aí Deus foi muito bom comigo. Porque um amigo dele tinha passado o dia inteiro com ele, assistindo o jogo de futebol. Se não me engano, era o jogo do Luverdense. Eu tinha ficado em casa e ele tinha saído. Quando ele retornou para casa, eu estava terminando de me arrumar, que eu ia para a igreja. Era culto de ceia. E aí eu falei, vamos? Ele falou assim, para onde você vai? Eu falei, eu vou para a igreja. Ele, não, você não vai. E aí ele veio para cima de mim dentro do quarto.
E eu nunca fui de gritar, eu nunca fiz barulho, porque eu morria de vergonha dos vergonha. vizinhos saber que eu apanhava. Meu Deus. Então eu me escondia, era sempre assim. E esse amigo dele estava na sala de casa. Depois que ele me contou, eu não tinha a menor ideia que isso estava acontecendo. Ele disse que começou a ouvir alguma coisa e ele começou a sentir, será que ele tá batendo na Naira? Meu Deus. E você quietinha. Mas porque ele era amigo dele, não era meu amigo. E aí, aquele cochicho. E aí, ele saiu. Eu ouvi quando o barulho da moto saiu. Teve um momento que ele começou a me estrangular e eu achei que eu ia morrer. Eu só lembrei de Deus. Eu falei assim, Deus, eu não tenho como lutar com ele. Gente, eu tinha 42 quilos. Senhor Jesus. Um cisquinho. Eu falei, um cisco. Eu falei assim, Deus, eu não tenho como Deus. lutar com ele. Me tira daqui. Eu senti Deus. como se um anjo tivesse me tirado de lá. Eu bati a mão na porta e saí. Quando eu cheguei na sala, o amigo dele estava sentado no sofá. Nossa. E aí ele falou assim, te batendo? Falei o nome do dito cujo. Tá te Se batendo? quiser cortar, a gente É, a corta, gente depois não tem corta. problema. Não tem problema, não, pode deixar também. Ele tá te batendo? Eu neguei. Meu Deus. Eu falei, E aí ele puxou, eu falei, o que é isso aqui então? Minhas costas estavam toda machucada, minha blusa estava rasgada, isso aqui meu estava tudo vermelho. E aí ele começou a bater na porta enfim, para resumir a história. Foi esse rapaz, ele fingiu que saiu porque ele estava desconfiado, mas ele também tinha medo de entrar no quarto e ser outra coisa. Sim, Não é que a gente sim. estava namorando. Sim. Sim. E aí ele pegou e falou pra mim, quem é a pessoa que você mais confia dentro da sua casa? Eu falei, meu irmão, Jessiclei. Pega o meu telefone, eu não tinha mais celular porque ele tinha jogado meu celular no Meu vaso. Deus do céu. Pego o meu telefone e liga pro seu irmão. Eu falei, eu não vou ligar. Ele falou assim, Naira, eu vou te dar 2 opções. Opção número 1, você vai pegar o meu celular e falar com o seu irmão. Opção número 2, eu vou achar ele no Facebook e eu vou falar. O que você prefere? Nossa, Meu Deus. Deus. Então ele me deu essa pressão. Uhum. E foi aí que eu consegui sair do meio Tomar uma disso. decisão. Eles foram lá e eu consegui me desvincular completamente, saí de Lucas do Rio Verde, vim para Nova Mutum e fui começar uma vida do zero com meu irmão. Meu irmão também deixou toda a vida dele em Rondônia e falou, mana, a gente vai começar a vida do zero. E foi assim que eu cheguei, em julho de 2015, em Nova Mutum. Nossa. Caraca. Que irmão sensacional, né? Também. Que família, Meu né? Deus, que quanta Glória a história. Deus por isso. E eu sinto muita saudade desse meu irmão, porque hoje ele já mora com Deus. Em 2019, ele sofreu um acidente e, enfim, ele faleceu. Sinto muita falta dele, muita saudade dele. Uma pessoa assim, incrível, maravilhosa. E o meu irmão, tudo que eu vivo hoje, ele falava pra mim. Caramba. Meu irmão falava, mana, um dia você vai falar pra muita gente. Uau. Ele falava, mana, você vai trabalhar, um dia você vai trabalhar na televisão, você vai aparecer em rede nacional, o pessoal lá no Acre vão te assistir. Uau. Meu irmão, ele pegava uma faísca que eu tinha de sonho e ele fazia assim, ó, uau! E ele me impulsionava e ele me jogava. E desde que ele faleceu, tudo que acontece na minha vida, eu lembro do que ele falava. Eu falava, cara, você foi profeta na minha vida. Caramba. Você profetizou na minha vida. Meu Deus. E eu sei que um dia a gente vai encontrar. Eu sou cristã, Sim. eu creio que um dia Jesus vai voltar e a gente vai estar junto no céu. Amém. Nossa, meu Deus. Coisa linda, né? Que lindo. Essa Jesus. história que eu acredito que as pessoas não sabem sobre a Naira. Nossa. Não meu sabe. Deus. Não, mas só vem. É que o Instagram ali, ele é só recorte, né? É. Ele é só um recortezinho do que você É. tá fazendo, do que você pode fazer e tudo mais. Nossa, E aí a Deus. gente. Não, eu imaginava. Quem imaginava? Não, Não dá nunca. pra imaginar. Não A dá gente pra vê imaginar. uma mulher tão empoderada, uma mulher tão cheia de Forte, né? força, forte, na forma de falar, na forma de gesticular, agir e tudo que a mais. gente não imagina todo Que esse, passou por esse tudo caminho tortuoso. E olha, é muito importante quando a gente começa a entender o que Deus tem para nós. E você começar a resolver os seus problemas internos. Porque, imagina, eu saí de uma relação completamente tóxica, cheia de problemas, com uma carência absurda, um sentimento de rejeição enorme, me sentindo pequena, diminuída, um nada. Na primeira vez que eu comecei a receber atenção, o que eu fiz? Eu me entreguei de novo. Nossa. Por quê? Porque eu não tinha Sim. a minha vida resolvida. Sim. Então eu me apegava de forma muito fácil.
E eu levei algo literal para minha vida. Eu falei assim, bom, eu amei, eu me casei apaixonada e deu errado. Então, dessa vez, eu não vou casar por amor. Eu vou olhar, é bom filho? Se é bom filho, vai ser um bom marido. É servo de Deus? Então, se é cristão, também vai dar um bom marido. Eu vou casar assim. E deu muito ruim. Nossa. Essa lógica. E deu muito ruim. Então, eu vim dessa frustração dentro do meu relacionamento e comigo, porque eu me senti um fracasso. Como assim? Eu me casei de novo e não deu certo de novo. Nossa, pra você, pra Caramba, sua cabeça, meu Deus. assim, casamento não é pra mim. Casamento não é pra mim. Eu nunca vou ser feliz no amor. Caramba. Era o que eu Meu pensava. Deus, Naira, que loucura. E aí eu vivi no ano de 2019 uma perda de identidade muito grande na minha vida. Uma perda de identidade muito grande. Mais uma relação frustrada, mais um casamento frustrado. Meu irmão faleceu. Eu não soube lidar com nada disso. Nossa. E eu mergulhei longe de Deus. Nossa. Eu me afastei de Deus completamente. Para Naira tudo era permitido. Não existia limites. Então eu vivi tudo que vocês podem imaginar de imoralidade sexual, de coisas que eu não deveria fazer, importar só comigo, não me preocupar mais com as pessoas, ser uma pessoa egoísta, individualista, orgulhosa. Eu fui tudo isso que eu tô falando para vocês e muito mais. Nossa. Totalmente fora de quem eu deveria ser. E isso foi de 2019 até 2021. Essa Naira que a gente tá conversando aqui. Nasceu em novembro de 2021, ela começou a nascer. Nossa. Porque eu tive um encontro com Deus. Uau. Eu já ouvi 3 vezes essa frase Nossa. aqui. Eu tive um encontro com Deus. Nossa, isso é. Eu estava na igreja que eu congrego hoje, eu frequentava lá, e aí, quando foi novembro, outubro, eu vi que ia ter um encontro com Deus. Eu falei assim, eu vou fazer esse negócio. E eu lembro, eu tenho minha cartinha, eu devia ter trago, mas eu lembrei. Eu escrevi assim, eu falei assim, Deus, eu tô com muito medo e muita expectativa. Medo de ouvir a voz do meu pai. Expectativa de ouvir a voz do meu pai. E medo que eu vou ter que fazer quando sair daqui. Nossa. Porque eu sabia que eu ia entrar numa renúncia muito forte. Sim. Eu ia entrar em uma renúncia muito pesada. Porque nessa minha perda de identidade, eu comecei... Vocês estão vendo a Naira rasgada aqui, tá, gente? Nossa. Nua e crua. É isso. Vocês estão tendo acesso à Naira Nossa. literal. E nesse período de 2019 para 2021, eu vivi uma perda de identidade e eu comecei a ter relações homossexuais. Nossa. E aí, quando foi nesse período, eu me apaixonei, então eu tinha um relacionamento com uma mulher. E foi assim que eu fui pro encontro. Eu tinha um confronto comigo, porque eu sentia Deus me chamando. E nessa chamada de Deus, Deus ele ama todas as pessoas. Mas nessa chamada que eu sentia de Deus, eu sentia que Deus não queria que eu vivesse daquela maneira. Sim. E aí foi assim que eu entrei no encontro. Eu falei assim, eu tô com expectativa de ouvir a voz do meu pai e medo que eu vou ter que fazer quando sair daqui. Sim. Imagina. Você já sabia. Eu já sabia. Eu sabia que Deus ia falar contigo. E eu fiz o encontro e eu me posicionei. Eu renunciei à minha sexualidade, porque quando eu comecei a ter relações homoafetivas, eu perdi 100% o meu interesse por homens. Caramba. 100%. Eu não conseguia me imaginar beijando um homem mais. Até porque as experiências passadas Foram suas frustradas. foram frustradas e horríveis. Então, realmente. E a carência, né? É, Você a encontra alguém carência. que... Eu falei, nossa, agora eu me sinto amada. Isso é amor. Que te Amor é maravilhoso. entende. Eu me senti amada, eu amava. E aquilo para mim era demais. E aí eu comecei a caminhar com Jesus, mas eu sentia que Deus ele tinha um plano diferente para mim. Sim. E aí no encontro com Deus eu tomei uma decisão. Eu me posicionei e eu falei assim, Deus, não existe a menor chance de eu viver um plano que não é seu para minha vida a partir de hoje. Que forte isso. E aí eu saí de lá. Aí todo mundo fala, eu tive um encontro com Deus, minha vida mudou, foi mil maravilha. Não, minha vida não mudou, virou um regaço, gente.
As piores decisões. Eu não da minha vida. dormia, eu não conseguia comer Vixe, direito, meu tinha Deus. crise de ansiedade, síndrome do pânico. Porque Nossa, imagina, eu Deus. estava vivendo uma renúncia do Sim. meu próprio eu. Eu Sim. estava matando o meu Seus próprio eu, desejos. meu próprio desejo para que Deus reinasse na minha vida. Nossa. E não foi fácil. Então, assim, eu encontrei Jesus e minha vida ficou maravilhosa. Não, Foi bem Nossa, difícil. doeu, emagreci 10 quilos. Caramba! 10 Eu parecia uma quilos. pessoa assim, que estava passando por um problema muito sério. Mas não tinha nada que me fazia considerar voltar atrás. Nossa, E eu comecei, eu falei assim, Jesus é meu noivo e é com ele que eu vou casar agora. olha só. Jesus é meu noivo, eu vou casar com ele. Não tenho mais interesse por homens, sinto atração por mulheres, mas não vou ficar com mulheres, porque eu sinto que não é isso que Deus quer pra mim. Então acabou, é eu e Jesus, e ele vai preencher todas as minhas carências e Cristo vai ser suficiente. Eu orava, tua Bíblia não diz que tu é suficiente? Então seja suficiente na minha vida, vem cá, não sou eu que tô falando, é a Bíblia. Colocando Deus contra a parede. Eu sei como que é. Você não sou eu que tô falando, tá aqui. Aí, qual que é o B.O.? Então, o tempo foi passando, eu fui me aproximando mais com Deus e Deus foi dando propósito para minha vida. Quando eu decidi viver uma vida para agradar a Deus, Deus começou a mostrar para mim quais eram os planos dele para minha vida. E ele começou a falar comigo. Ele falou assim: eu te dei uma voz. E essa voz é para ser ouvida em nações. Uau. Eu vou te levantar e é eu que vou soprar o teu nome. Deus começou a falar essas coisas para mim. Assim, é isso que eu tenho sonhado para você. É isso que eu tenho preparado para você. E Deus começou a me trazer isso. E eu comecei a me posicionar. Em 2020, eu comecei a dar aula de oratória em uma escola de oratória. Nossa, que legal. Lá eu formei 5 turmas. Só que eu percebi algumas coisas que estavam acontecendo. Muitos recebiam as técnicas, era incrível, eles tinham transformações gigantes, mas ainda assim eles tinham dificuldade de se posicionar, algumas coisas eles não conseguiam fluir. E na mentoria individual, eu comecei a acompanhar eles, eu não falava de comunicação. Eu percebi que a trava estava nas emoções, problemas mal resolvidos, assim como era comigo anteriormente. Sim. Sim. As mágoas, os ressentimentos, as síndromes, o medo, a criação familiar, o padrão de família, não deixava essas pessoas fluírem. E eu falei assim, opa, tá aqui. Eu quero abordar a comunicação como um comportamento de dentro para fora. As pessoas só vão conseguir fluir de verdade na comunicação quando elas estiverem conectadas na verdade, em quem elas são. E a única forma da gente se conhecer de verdade e de maneira profunda é conhecendo a Deus. Porque ninguém entende mais da criação do que o Criador. É verdade. É Uau. verdade. Então, quanto mais eu conheço sobre Deus, mais eu conheço sobre mim. Caramba, que lindo isso. E foi ali que começou a nascer. Fui estudar, fiz coaching, comecei a aplicar na minha vida e comecei e Deus começou a me dar os sinais do que era para eu fazer, como era para eu caminhar. Eu comecei a fazer esses movimentos e começou a dar certo. E as coisas realmente começaram a acontecer. Mas porque eu tive um encontro com Deus e eu decidi dizer um sim para Ele. Porque eu poderia ter saído de lá e nada ter acontecido. Eu falo que a mudança não é quando você tem um encontro com Deus, é o que você faz depois desse encontro com A Ele. decisão, né? A decisão. Nairi, como que foi esse passar de tempo pra você se curar de todo... Porque uma menina que veio lá do interior, ela agora chega na cidade, ao invés de ela ter toda aquela vislumbre de uma cidade, ser casada, ter um bom relacionamento, ela começa a ter problema. Como que a pessoa, durante tantos anos, passa por isso e consegue ir se curando aos poucos? A gente sabe que teve um encontro com Deus, mas a gente sabe que tem coisas que não são só Deus, a gente tem que fazer pela gente. Sim. Como que foi esse processo de cura para se tornar a Naira que a gente tá vendo aqui agora na nossa frente? O que a Naira fez? Ela falou assim, eu tenho que parar com isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que curar as mágoas difíceis para você ter um relacionamento hoje. Você teve que curar muita coisa. Como que foi esse processo para você? Se você puder contar, porque eu acredito que vai ter gente que vai estar assistindo e que também tá passando por isso mesmo. e que ela não sabe por onde começar. Primeiro de tudo, eu perdoei. Eu estava em casa lavando louça, com a mão suja de sabão. E estava tocando uma canção da Ana Paula Valadão, falando, tem ciúmes de mim.
E aí falava que... a música falava que não importa o que acontece, Deus me ama. E aí eu falei assim, opa, peraí. Então eu sou amada. Falei, se eu sou amada por Deus, que é dono de todas as coisas, então eu sou especial. Falei, por que eu tô fazendo isso com a minha vida? E eu lembro que na hora eu comecei a orar pelo meu agressor. E eu falei assim, Deus, eu perdoo ele. Eu perdoo ele por todo o mal que ele me fez. Caramba. Eu perdoo ele pelos abusos sexuais, por todas as vezes que dopada ele abusou de mim. Meu Deus. Eu perdoo ele pelas vezes que ele me bateu, pelas palavras que ele me disse, por ele ter feito eu desacreditar de mim mesma. Eu perdoo ele, eu te peço em nome de Jesus, perdoa ele também. Nossa. Eu oro para que ele seja um bom marido, para que um dia ele tenha filhos maravilhosos. E aí eu tinha uma mágoa muito grande da mãe dele, porque ela sabia de tudo e ela não me ajudou. Não fazia nada. E eu comecei a liberar perdão para ela também. Então, tudo começou aqui com o perdão. Caramba. Porque o perdão nos aprisiona. O perdão é uma cadeia com grades transparentes. Você acha que está livre, mas está preso. Caramba. E o perdão, ele segura a tua vida financeira, segura teus relacionamentos. A falta de perdão, ela oprime você e faz você repetir o padrão do fracasso. Uau. Enquanto a pessoa não perdoa, ela não consegue sair do local que ela caiu. Porque é como se eu fosse dormir e todo dia eu levasse ele para dormir comigo. A mágoa, o ressentimento. Não, porque ele fez isso, eu não consigo perdoar. Sim. Não, porque imagina, olha tudo que ele me fez. Não Imagina. merece, eu acho que Ele não merece. merece o meu perdão. Eu jamais vou perdoar, porque ele não merece. Olha tudo que ele fez comigo. E, de fato, ele não merecia. Assim como nós De também fato, merecemos. quem nos Deus agride, quem faz... não merece o nosso perdão. Mas eis o segredo do perdão. O perdão não é por merecimento. Por isso que se chama perdão. O perdão não é porque alguém merece, é porque eu decido me libertar daquela situação. O perdão é para trazer vida para mim. Porque quem machuca, independente do que aconteceu com alguém, essa pessoa que a machucou está seguindo a vida. Talvez nem lembra que fez isso. Isso mesmo. Mas é a vítima que fica ali na dor, no sofrimento, que tem a vida aprisionada. Quando eu entendi que isso estava segurando a minha vida e me impedindo de ser alguém melhor, falei, eu não quero isso para minha vida. Sim. Eu comecei a perdoar. Então, o meu primeiro passo foi perdoar. O segundo passo foi fazer tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer ao contrário. Ou seja, eu era contra as minhas vontades. Exemplo, Que loucura. eu não queria ver gente. Então eu ia para a pracinha do bairro e ficava lá vendo gente. Eu queria Interessante. ficar num quarto escuro. Eu queria ficar sozinha, eu não queria tomar banho, eu não queria comer. Então eu Nossa, abria todas as janelas, todas as portas, eu ligava as luzes e eu colocava um som alto. Nossa. Então, tudo que eu sentia vontade de fazer, eu fazia o contrário. Porque eu sabia que aquela minha vontade ia me levar para uma depressão profunda. Nossa. E arrancar ainda mais minha vida de mim. Eu falei assim, já arrancaram a minha vida de mim uma vez. Eu não posso permitir que eu faça isso comigo agora. Sim. Eu não posso fazer isso. Meu E aí, Deus. então, foram essas duas decisões. E a terceira coisa na área que você fez? Terapia. Nossa, excelente. Terapia. Ótimo. A gente tem que parar com essa ideia de que a gente dá conta de resolver tudo sozinho. Então, existem profissionais que Deus preparou e Deus capacitou para nos ajudar. São pessoas brilhantes que estudaram para isso. Sim. Que têm técnicas para nos ajudar a passar por esse processo. Eu perdoei, eu comecei a fazer tudo o contrário das minhas vontades, fui fazer terapia e eu lembro que a minha psicóloga falou para mim, ela falou assim, eu nunca vi alguém sair de uma depressão tão rápido na minha vida. Nossa. E aí ela perguntou, o que você faz? Eu contei, eu faço isso aqui. Ela falou assim, por isso. Porque você não aceitou. Dentro de Isso. você não aceitou. Você rejeitou isso. Falou, não quero isso, eu vou fazer diferente. E eu sou cercada até hoje. Naira, tem chance de ter uma recaída? É lógico que tem. Tem chance de um dia, Naira, você talvez ainda acordar um dia com crise existencial, com medo, com frustração? É lógico que tem. O que eu faço para isso? Eu sou cercada por pessoas. Então, eu tenho a minha discipuladora, a pastora Luciana Trevisan, que é uma base para mim. Ela é aquela pessoa que ela tá comigo, que ela ora comigo, mas que ela também me confronta. Eu cresço no confronto. Que ela me acolhe quando eu preciso ser acolhida, mas ela fala, ei, menina, você tá se achando demais, hein? Não é tudo isso aí que você tá pensando, não. Vem cá. Olha aí.
Então tem direcionamento. Eu propositalmente eu me coloco ao lado de pessoas que vão me ajudar a centralizar. E quando eu estiver fantasiando demais, eu falar assim: "Ei, você não é tudo isso não, baixa a bola. Presta atenção." Te confrontar. Me confrontar. Então eu procuro esse confronto. Então ela é uma pessoa que tem uma missão fundamental na minha vida, porque ela me acolheu. Eu nunca tive aquela rejeição. Nossa, uma pessoa assim chegando na igreja. Não, eu fui muito amada, eu fui muito abraçada, eu fui muito acolhida na minha igreja. Nossa, que lindo. Muito, muito. Eles me Deus por amaram demais. E não só eu, a minha ex também. Nos acolheram. E aí começou esse processo. Mas eles estão ali para me confrontar, para me direcionar. São meus conselheiros. Eu busco conselhos de pessoas que estão mais firmes do que eu, que sabem mais do que eu, em todas as áreas da minha vida. Sobre finanças, eu vou buscar com quem entende de finanças. Sobre vida emocional, eu vou buscar com quem entende das emoções. Vida espiritual, eu vou buscar quem tem uma caminhada mais profunda. Nossa. Eu preciso crescer, e para eu crescer, eu preciso sentar para aprender. Eu só consigo entregar porque me entregaram. Eu só consigo dar o que eu tenho. Então, eu preciso sentar para aprender e eu preciso me melhorar todo dia. Uau. Fantástico, Naira. Fantástico mesmo. Caramba. E quando que aparece o príncipe? E como Ele que quer saber do acontece? Eu príncipe, quero. entendeu? não, a Ele gente quer gosta, saber do Eu quero príncipe. saber, porque já estamos nesse momento já, passou por tudo, daí começa, Deus faz a transformação, tudo mais, daí aparece, eu fiquei curioso, sabe, porque ela falou assim, que teve que ter transformado pra ela. Pois é, né? E isso que transformou muito. É isso que eu fico, porque Olha. assim, Gente, esse homem era terrível, gente. é mesmo, Naira? Você conheceu ele na época terrível já? Aham. Naira, então você conheceu Não o foi. passado Você não ouviu na dele. boca dele, então. Você Não, soube. eu conheci. É. Ele tá vendo? Pra quem não tá vendo, ele tá vermelho aqui agora. Seria Acho que muito ele tá, engraçado acho que ele tá pensando assim, será que ela vai contar tudo? Ele tá falando assim, não, tudo não, por favor, não me Nada que queima degrina agora. a imagem. Eu sou uma nova pessoa. Ai, ai. Gente, esse ser em 2023, ele ficava reagindo aos meus stories. Olha, já Porque Ela, mulher forte e intencionado. empoderada já. Porque ele ficava reagindo aos meus stories, mandando foguinho. Por que homem manda foguinho no direct? Não faço a menor ideia. Olha. E aí ficava mandando e tal. Porque eu era especial? Não, né? Porque ele fazia isso com 20 ao mesmo tempo. Ah, tá. Caiu na rede, é peixe. E aí... Mas eu nunca liguei. Primeiro que eu tava firme no meu propósito em Deus. Eu não imaginava que eu ia ter um relacionamento longe de mim. Até que um dia ele mandou um direct falando do meu look. Elogiando o meu look, que eu me vestia elegante, que ele gostava da forma como eu me vestia. Falei, se esforçou. Se esforçou, verdade? Fala do look. É assim. melhor que um foguinho. É. É melhor. Olha, aqui vale a pena eu conversar. E nós começamos a conversar e nos tornamos grandes amigos. Uau. Então começou pela amizade. Sim. A gente começou, no início ele veio cheio de intenção. Sim. Mas depois acabou Não infeliz. deu abertura, né, Naira? Fala, não vou dar abertura pra ele, E não. aí, então nos tornamos amigos. Só que nessa amizade, teve um dia que eu olhei pra ele e eu falei assim, nossa, como ele é interessante. Olha. Bonito ele. E aí eu falei, gente, fui pra casa. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Satanás. Satanás. Diabo tá querendo me desvirtuar do meu propósito aqui, ó. Só. Falei, não, Deus que me livre. O Rômulo, Esse é ótimo. safado. Ó, isso aqui... Não. Não é pra Deus que me livre. Muita dor de cabeça. Ele Sai era fora. amigo e não contava o que ele fazia canção. Não, eu contava. Pior Eu sabia de ainda. tudo. Pior, aí lascou com a vida Não, dele. gente, eu Uai, sabia de Rômulo. tudo que ele fazia. Não, Eu não, conhecia, eu meu sabia que ele era sem vergonha. Aham. Eles Não. contavam pra É, você. não, eu sabia. Aham. E eu falei, o quê? Jamais, só se eu vou doida da cabeça, tá amarrada em passar nome por de isso de novo, Jesus. não. Passar E prova. comecei a orar. Não. Até ele tinha passado pelo... Era IFOL que você tinha feito? Então ele tava um período ali de santidade. E aí ele me chamou pra orar. Falei, vamos orar. Olha. E ele veio todo animadinho. Eu falei assim, mas tem um negócio. Eu não fico. Perfeito. Falei assim, não tem beijo na boca, não tem nada disso. Eu não fico, eu só namoro. Aí, ó. Sei. Olha aí, Certinho, botou já umas impôs, regras. já. E aí vocês podem falar assim, mas como assim? Porque ela não gostava. Não gostava. Mas quando eu comecei a orar, eu falei, Deus, tira isso de mim. Deus falou comigo que ele não ia tirar porque era o que ele tinha pra mim viver. Nossa. Pra eu viver. Mim viver aqui, lascou, gente. Pra eu Pra viver. mim? Pra eu viver. E então eu falei assim, bom, se é isso que o senhor tem pra eu viver, eu vou me jogar.
eu vou me jogar e seja lá o que Deus quiser. Então eu fui. Só que eu falei pra ele, mas tem regras, meu filho, eu não fico porque eu sou crente. Isso aí. E daí foi assim, não nos beijamos, depois ele me pediu em namoro, e aí que teve o primeiro Aí beijo. sim. Namoramos. Mas também. Lógico, aqui é... Sério? Rapaz, não, Primeiro só beijo. Você depois de colocou pedir ordem no namoro. negócio. Teve que pedir pro meu pai, pra minha Só mãe, depois pedir só pros pais. depois. Não, aqui não é bagunçado, não. Mas Oxi. que nós morava longe, eu acho. Respeito. Não, Foi não, Deus mesmo, senhor. Foi Deus, nossa, foi Vixe. Deus. Foi Deus Morava por ele. longe, todos se achando encantador aqui. Ó, se eu morasse perto. Não, ele não sabe. Ela já me quebrou aqui, Já, meu já querido. quebrou minhas pernas, Não, tá se não, achando não, de não. importante demais, Johnny. Eu era a princesinha do Senhor Jesus, Mas acho que era eu... mesmo, era mesmo. Que isso? E aí eu falei, ok. E começamos a namorar, gente, só que foi um caos. Nossa. Um caos, porque o nível de caminhada dele com Deus durou 40 dias. E ele voltou para tudo que ele fazia antes. Então foi uma relação assim também tóxica, difícil, porque ele tinha medo de terminar e eu também ficava ali porque, né, eu sabia que era o que Deus tinha para mim. Eu falei, mas Deus não agora- quer isso para mim. Eu falei, que Sim. isso? O que você tem contra mim? Porque é isso aqui que você tem para mim. Tá difícil aqui Vamos dar uma entender. melhorada. Não tô conseguindo te defender mais. E aí, terminamos, namoramos por 6 meses, terminamos. Ficamos 6 meses separados, mas muito amigos. Porque quando a gente terminou, eu não tinha a menor vontade de voltar para esse homem. Zero. E nem ele também, porque ele não gostava de mim também. E nem eu gostava dele. Gente, que interessante Que isso, né? loucura esses dois. Que loucura, porque depois de... Não, deixa eu falar um negócio pra vocês. Dizem que isso não existe, mas nós falamos assim, confirmando que nós fomos um casamento arranjados por Deus. Nós fomos um casamento arranjado. Uau. Foi, Uau. por Deus. E aí, como nenhum dos dois tinha interesse em voltar, a gente podia ser amigos. Sim. Porque Nossa. é difícil quando termina e um um fica ainda é machucado, apaixonado, é. não dá. Mas como a gente não queria voltar, beleza. Continuamos amigos. E assim, ele na vida louca dele, me contando tudo de Meu novo, Deus. sabendo dos paranauês. E ali, mas eu firme, porque eu estava já posicionada, já tinha curado as minhas feridas. Eu não ia sair de um relacionamento e sair aí um atrás do outro para Sim. me preencher. Não, falei, opa, ok. Então eu continuei ali. E quando eu olhava para o Rômulo, eu vi um potencial muito grande nele, que ele não via. Era como se eu conseguisse ver ele lá na frente. Uau. Só que eu via para ele um homem muito machucado. Um homem muito machucado. Na infância, na adolescência, perdeu a mãe muito cedo. E eu via que ele tinha esses traumas, mas santo de casa não faz milagre. Então eu ficava, vai fazer terapia. Rômulo, vai fazer terapia. Cara, vai fazer terapia. E Até pro que ele homem, né? começou. Pro Ah, homem- pro O homem. homem é imagina. Meu Deus. Pra homem é muito difícil Muito você difícil. aceitar isso. Pô, eu sou homem, eu sou macho, eu não vou Precisa precisar de dessas terapia. coisas, não. Preciso, não. Eu sei homem não que chora. ele falava pra mim assim, eu sei que o Dr. Robson vai falar. Olha. É, dá Ele jeito. falava. Eu sabia que ele tinha uma carência muito grande, E aí ele foi, começou a tratar isso e a gente continuou se aproximando cada vez mais. Quando foi em agosto, eu presenteei ele com Legendário. Que legal. Eu dei pra ele de presente, sem a menor intenção de voltar. Porque, Sim. como eu disse, eu acreditava muito no potencial dele. E eu orava por ele. Porque quando a gente terminou, eu fiquei um pouco magoadinha. Então, eu falei assim, eu sei como é que eu saio disso aqui em um dia. Eu reúno todas as raivas que ele me fez, todas as frustrações. Eu vou explodir ele, acabou. Boca nem olha Eu pra acordo trás. novinha. E é real isso. Caramba. É você ancorar toda a raiva naquilo. Quando eu Nossa. tava reunindo tudo, gente, não é fácil ser crente. Ai, meu Meu Deus. Deus, não é não. Não, não. Ó, vou falar um negócio pra vocês. É muito difícil ser crente. E aí, quando eu tava reunindo todo esse processo aqui de PNL pra virar a chave, Descer o Espírito escadinha. O Espírito Santo falou comigo. E se eu fizesse isso contigo, hein? Uau. E se eu reunisse todas as vezes que você falhou? Todas as vezes que você falou pra mim que ia me Nossa, buscar que tapa. mais, que ia ler mais a Bíblia, que ia ter mais comunhão comigo, que eu ia ser o seu melhor amigo e você me trocou por qualquer outra coisa fútil. E se eu fizesse isso? Nossa, Cara, que eu comecei a Deus. chorar desesperadamente no carro. Meu Deus. E aí eu comecei a orar. Então, desde então, eu orava por ele. Eu orava pelo futuro dele, eu orava pelos filhos dele, eu orava pela família dele. Eu orava. Negócio de orar por ex, né, gente? Complicado. Nossa, Vocês bem veem. doido, Mas né? tá liberando Crente minha mesmo. vida, glória a Deus. E aí, e foi assim, eu presenteei ele com Legendário. Ele foi sem vontade nenhuma.
E ele disse que os 2 primeiros dias me xingava tudo lá. Chata pra caramba, me trouxe pra esse lugar aqui. Pra sofrer. E eu, sem a menor expectativa, eu brincava com ele. Eu falava assim, Rômulo, a tua mulher não vai me conhecer, porque a gente tinha um combinado. Nós somos amigos. Eu falei pra ele, quando eu começar a me interessar por alguém, você desaparece da minha vida, que eu não vou levar passado pra minha vida, não. E quando você começar a namorar também, eu vou desaparecer, porque eu acho que é muito desconfortável, ninguém Sim, precisa passar sim. por isso. E aí eu falava pra ele, a tua mulher não vai me conhecer, mas no fundo ela vai ser grata a mim, porque eu tô te forjando pra ela. Eu falava, só. eu tô te forjando pra ela. Ele caía na risada. Quando esse homem voltou do Legendário, ele falou assim, a gente vai casar. Eu falei, hã? Ele falou assim, a gente vai casar. Meu Deus. A gente vai casar. Eu falei, ih, lascou. E ele começou a falar, vamos casar, vamos casar. E eu dava risada. Aí teve um dia que a gente tava conversando e eu falei assim... Você achou "Ai, que era Rômulo", brincadeira? É, eu nem tava ligando. Eu falei, ai, para. E aí eu falei assim, não, vai durar 40 dias. Então... Entendi, tem o prazo ali pra acabar. Não, eu falei assim, conheço, vai durar 40 dias. E aí, ele falava pra mim, eu dava risada. E eu começava a conversar com ele. Aí um dia eu falei assim, Rômulo, quando eu tiver meu filho... Ele falou assim, por que você fala meu filho? É nosso filho. Eu falei assim, deixa eu te falar um negócio. Não tem nenhuma aliança no meu dedo. Eu não tenho nada com você. Que loucura esses dois. Gente, isso dá uma novela mexicana. Eu não tenho nada com você. Não tem nós. Não tem nós. E aí falei, então vou pedir ela em namoro. E eu comecei a desconfiar que esse homem ia me pedir em namoro. Falei assim, Jesus amado. Falei assim, Deus, não deixa eu E vai cometer ser na esse frente erro. dos outros ainda. Aí fui orar. E Deus começou a confirmar. E eu falei assim, não é possível esse trem. E eu lembrei que eu tinha recebido... Gente, Deus me mima demais. Tudo que vai acontecer na minha vida, Deus me conta antes. Olha só. Tudo. Depois que eu me posicionei em Deus, eu não tenho nem novidade. Olha. Porque ele fala, vai acontecer isso, isso e isso. E acontece. É mesmo? E em janeiro do ano passado, eu tinha recebido uma cartinha. Uma cartinha falando que eu ia passar por um processo de poda na minha vida, que foi justamente o término. E aí, um dia, uma amiga minha falou assim, vocês vão voltar, porque o jardineiro poda a árvore para Pra crescer, crescer não mais cortou pela linda, né? raiz. Uau. Falei, vixe Maria. Nossa. E aí, eu fiz uma prova com Deus, em pensamento, que era pro diabo não ouvir. Então, eu falei assim, eu falei, Deus, não existe... Eu sabia que não existia a menor chance dos meus pais aprovarem a minha volta com o Rômulo. Zero. Depois de tudo que ele tinha feito comigo, meu pai me criou para ser uma princesa, zero chance do meu pai e minha mãe aprovar. E aí eu falei em pensamento, se for para acontecer, eles vão aceitar. E aí eu falei, oi mãe, pai, tal, liguei, fiz chamada de vídeo. Falei, mãe, eu tô achando que o Rômulo tá querendo me pedir em namoro, tá querendo me pedir para voltar. Aí meu pai falou, é ele. Deus já tinha mostrado já. O pai falou assim, é ele. Meu É ele. Deus. E o seu choque, e aí imagina. ele falou assim, esquece o passado e vai viver o que Deus tem pra sua vida. Caramba. E a minha mãe falou assim, de todos os relacionamentos que você teve, ele é o único que me traz paz. Mesmo já tendo tido o tempo do caos ali. Aham. E os meus pais sabiam de Caramba. tudo. De tudo. Falei assim, sangue de Jesus tem poder. Agora foi, né? E enfim, ele me pediu em namoro um dia. Foi no susto que ele me pediu em namoro. Porque ele ainda tava assim, eu peço ou não peço? Eu peço ou não peço? Porque era o que Deus queria pra vida dele. Eu falo do casamento arranjado porque nós ficamos juntos. Porque a gente entendeu que era o que Deus queria. A gente não queria. Sim. Eu não queria voltar pro Rômulo, nem ele queria voltar pra mim. Caramba, gente. Sim. A gente voltou com uma convicção de que era o que Deus queria pra nós. E vocês tinham que fazer dar certo. Porque se Deus queria... Exatamente. Foi assim, abrir mão do nosso plano para ver o plano dele. Crendo que no futuro ele faria as coisas acontecer melhor. Eu tô chocada. Foi desse jeito. Glória E a Deus. aí, Glória a um dia, ele estava no culto lá na minha igreja, que ele era de outra igreja. E aí, igreja lotada, o culto terminando. O bendito do pastor de fora, que nem é de lá, olhou e falou assim, ô Vaso, você já resolveu sua vida? Ele falou, não. Eu falei, então resolve. Você quer resolver? Quero. O Rômulo vem lá pra frente. Não Eu me abaixei acredito. atrás do meu pastor. Não assim, quietinho. Falei, não pode ser, não pode ser, não pode ser. E ele pegou o microfone. Naira, Meu Jesus. eu fui pra ele desse jeito assim, ó. Tá lascado. Desse jeito. Eu falei assim, você presta atenção no que você tá fazendo. Na frente da igreja. Aí ele, quer namorar comigo? Eu, A igreja inteira de testemunha. Deus. Jesus amado. Que rolê. E começamos a namorar. E começamos a namorar de um jeito difícil, porque eu não queria estar com imagina. ele, ele não queria estar comigo também. E aí. O Mas ele namoro. tava muito Qual vai ser o posicionado. namoro? Vai ser só pra igreja agora, vai ser. Mas era muito assim. A gente tinha algo bom. A amizade. Sim. Como amigos,
era incrível. Sim. A gente ficava conversando até de madrugada, sem repetir assunto. Era bom. A gente não conseguia se ver como um casal. Mas a amizade era maravilhosa. Ele era meu parceiro. Muito, muito incrível. A gente se dava super bem. E eu falei, nossa, pelo menos tem amizade. Isso aqui é bom. Então, a gente ancorou muito na amizade que a gente tinha. Sim. Porque o sentimento de namoro amoroso não tinha. A gente se ancorou na nossa amizade apenas. E falou, ok. E às vezes eu falava, gente, não é possível. E nessa segunda fase, quem mais fez dar certo foi ele. Uau. Porque ele realmente se posicionou. Foi transformado lá num... Ele realmente se posicionou. O pós-legendário, eu falo, o que ele fez depois do legendário, que de fato trouxe resultado. E ele se posicionou, então ele falava, não desiste, Deus vai mudar a nossa história. Não desiste da gente, não. Eu creio que Deus ainda vai fazer muito através de nós. Deus tem um plano perfeito para nós, a gente não entende, tá difícil para mim, tá muito difícil. Tá muito difícil, eu sei que tá difícil para você também, mas vai dar certo. Eu confio em Deus, Deus não vai deixar a gente assim para sempre. Vai funcionar. E nos casamos assim. Cara, eu achei que tinha acontecido a mudança no namoro. Vocês se casaram. O amor veio aflorar depois do casamento. Meu Deus. Mas glória a Deus. Não, e sabe o que eu falo, assim? Porque quando a gente casa já, tendo a certeza que aquela pessoa que a gente quer, a gente ama, é difícil fazer dar certo por conta das criações diferentes, várias coisas, incompatibilidade dos gênios aqui. Eu falo, imagina nisso, que vocês estavam seguros em Deus e na amizade que vocês tinham. Eu fico pensando o processo desse casamento, que era de fato, vocês se uniram ali. Imagina, gente, imagina. Teve as 2 primeiras semanas, 3 primeiras semanas do casamento, a gente olhava um pro outro. Jesus, vou falar, meu bem? Eu falo? Eu falo ou não falo? Falo. A gente olhava um pro outro e falava assim, vamos namorar, né? Porque tem que namorar, casou. Vamos lá, né? Que não tinha nem vontade de namorar. Que loucura. Meu Deus, que eu tô... história mais louca. Não. Aí... Encerra o podcast. Acabou o podcast, tchau. Podcast que eu quero... A gente vai lá almoçar pra gente conversar. No próximo episódio a gente fala de comunicação. E foi assim. Mas olha que interessante. Em nenhum momento a gente pensou em desistir. Uau. A gente tinha vontade de desistir, mas a gente não falava em desistir. Sim. E aí Deus começou um processo com ele. Tratar mais o caráter dele. Isso Deus já fez ano passado, antes da gente casar. Tratar o caráter dele, o posicionamento dele, mudar as mesas que ele sentava. Tudo isso aconteceu, eu acompanhei de perto. A busca dele mais por intensidade, por conhecer Deus, por querer Deus. E isso foi muito lindo. Só que Deus começou a tirar ele da zona de conforto. Deus começou a falar para ele que era para ele sair do agro. Caramba. Isso era muito difícil para ele, porque tudo que ele construiu, a vida estável, estava ali. Sim. Estava ali. E aí Deus começou a levar ele para um lugar de dependência. Falou assim, ó, tudo que você construiu, você acha que você conseguiu, que você é bom. Que você é fodão. Caramba. Então agora eu vou te trazer para minha dependência. Que é o que Deus quer. Vou arrancar tudo que você sabe tudo que você acha que sabe fazer. Tudo que traz segurança. Deus tira. E você vai começar do zero. Não gravava nem story, gente, esse homem. E tinha Instagram só pra seguir mulher e catar mulher. Apenas. Meu Deus. Apenas. É o único propósito do Instagram dele. Ela vai ter que fazer um episódio só com o Rômulo, porque ela tá acabando com o Rômulo aqui. Eu vou fazer um com os Ela dois. vai fazer com o Rômulo pra ele se defender. Ele contar a versão dele, né? Não, e o pior é que ele nem vai se defender, cara. Ele tá fazendo aqui com a cabeça aqui não mesmo, tá tudo certo então. E aí ele fala assim, e agora o que eu vou fazer? Então ele sai do agro e vem para empreender junto comigo. Caramba. Em uma área que ele é muito bom. Eu preciso falar isso. O Rômulo, ele é muito bom no comercial. Uau. Ele é um vendedor incrível, ele é ótimo para relacionamento com o cliente. O pós-venda dele é sensacional. Ele tem uma dedicação assim fantástica. Ele é muito dedicado na vida profissional dele. Ele é um homem muito obstinado. Ele é fantástico. Eu acredito que Deus usou isso, porque eu faço a entrega, mas os bastidores aqui, ele domina. Sim. Mas ele veio, assim, para aprender do zero. Sim. Então, já vi esse homem Tirou chorar e falar assim, cara, o que vai ser da minha vida? O que é isso aqui? Sim. O que é isso aqui? Tirou totalmente da zona de conforto. Totalmente. E Deus vem fazendo esse processo com ele. Mas nessa mudança também, Deus, ele mudou o nosso relacionamento. Uau. Nosso relacionamento. Hoje eu falo assim, que eu olho para esse homem, eu não me imagino sem ele. Ai, que Glória a lindo. E aí eu Fala entendi. também, eu não me vi. E aí eu entendi uma coisa.
eu entendi uma coisa, né? A gente estava conversando sobre isso. Esses dias a gente estava lá em casa, a gente falando assim, cara, era isso que a gente queria, mas a gente não sabia que era isso. Nossa. Caramba. Ele falou assim, era essa relação que eu queria, era esse casamento que eu queria, mas eu não sabia que era isso que eu queria. Uau. Mas Deus sabia que eu queria isso. Glória E que a Deus. bom que vocês foram fortes, Firmes. se manteram ali pra viverem como vocês vivem hoje, né? Que lindo isso. Vamos entrar em comunicação. Vamos entrar em porque comunicação. Senão, meu Deus do céu, a vontade é de ficar aqui. Primeira coisa que eu quero falar antes da gente entrar nisso daí é. Eu lembro do dia, não lembro exatamente o dia, mas eu lembro que há mais ou menos uns 2 meses atrás eu fui impactada com um vídeo seu na internet. Não imaginava que você era daqui das Redondezas. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de você ter a cabeça raspada. Eu quero saber se isso é algo intencional, se é porque você gosta, se é posicionamento. Explica pra mim, porque isso foi o que mais me chamou a atenção no primeiro momento. Se tornou estratégia, mas nunca foi uma estratégia. Eu sempre achei muito lindo mulheres carecas. Eu vi uma mulher careca e falei, gente, é de uma beleza, é de uma autenticidade que não tem como descrever. E eu tinha muita vontade de cortar, mas eu tinha um pouco de receio. E aí o Rômulo que me incentivava. E um dia eu fui para uma imersão lá em BH, ia passar 15 dias lá, e ele falou assim para mim, por que você não raspa a cabeça? Você não tem vontade? Assim, você tá indo para um lugar que ninguém te conhece. Se você não gostar, em 15 dias, seu cabelo já vai estar um pouco maior. Porque seu cabelo cresce muito rápido. Sim. Raspa a cabeça. Eu fui lá e raspei. Nunca mais deixei o cabelo crescer. Olha, Quando eu me vi no espelho, parece que foi um encontro. Eu falei assim, gente, eu nasci pra ser assim. eu né? nasci para ser careca. Nossa, que E a legal. cada 7 dias eu passo a máquina. E quando eu não passo, ele passa. Gente, que incrível isso, Que incrível. loucura, muito Mas legal. acabou se tornando uma estratégia. Porque as pessoas, elas veem muito e elas perguntam sobre isso. Sim. Nossa, porque traz mais posicionamento. Primeiro porque sai do comum. Sabe Sim. como? É mais Isso. comum Total. as mulheres terem os cabelos crescidos. Então, quando uma mulher ela já aparece com o cabelo curtinho, seja o Chanel ou assim como o meu mesmo, já, chama opa, atenção. tem um posicionamento, tem uma autoconfiança a mais. As Sim, pessoas leem dessa total. forma. Que nossa, ela é muito autoconfiante. Sim. Com Então, certeza. eu acabei usando isso também a meu favor. Mas Sim. a ideia inicial não foi essa. Nossa, é incrível. Você olha assim e fala, que autoestima, que Que autenticidade, nossa, que né? Que ela fala sobre autenticidade. autenticidade. Nossa. Vamos lá, Naira. Quero saber assim, eu tenho dificuldade de dicção, eu tenho dificuldade de... Por exemplo, conversar aqui, tudo bem, mas eu não gravo um story. Meu Deus, essa semana eu tive que gravar, que a Isa não tava tão bem, tive que gravar um story. Meu Deus, é um parto pra mim ter que gravar. Eu sei que tem tantas questões de julgamento, que eu não tenho medo do julgamento e tudo mais. Mas o que a pessoa tem que fazer hoje para ser um bom comunicador? Como que eu, Johnny, posso fazer para melhorar a minha comunicação? Se expor é o primeiro ponto. A arte de se expor. Quanto mais você aparecer, melhor você vai ficando e mais você vai acostumando com você. O que te impede de ir ali para os stories? É o fato de você não ser acostumado com você mesmo, em se assistir. Você entra no Instagram para assistir os outros, vídeo dos outros, outras pessoas falando. Muitas vezes você não para se assistir. Então ali é você se vendo, é o espelho. E essa é a maior trava. É a exposição proposital. É aparecer para dar o bom dia, é aparecer para falar do negócio novo que você comprou, é para aparecer para falar do novo convidado, é para falar de uma comida que você fez, uma sobremesa maravilhosa. Quanto mais se aparecer, mais fácil vai se tornar. Sim. É a exposição proposital, essa quebra de paradigma. Por quê? O nosso cérebro, ele se desenvolve e ele cria crenças de duas formas. Através de um forte impacto emocional, um trauma ou um ápice de felicidade muito grande que a pessoa teve, ou através da repetição. Como a gente aqui não tem um impacto emocional, você vai fazer isso acontecer na prática. É fazer várias vezes. E pensar o seguinte, pensa comigo. Ai, quando você grava os stories e você assiste, do que você não gosta?
sei lá, do meu rosto, tudo, eu julgo tudo. Só não julgo. Essa semana eu tive que fazer fazendo um café pra eu gravar um story, porque daí eu tirava o foco de mim e tava fazendo alguma coisa. Até assisti um vídeo de uma pessoa ralando cenoura, falando que quando você tá fazendo, né, Naira? Aí ele tá aplicando as dicas. Naira Maravilhoso. falando que raspando uma cenoura, falando que você fazendo alguma coisa, você melhora a sua comunicação. Isso prende as pessoas. Eu falei assim, o que eu mais gosto de fazer? Café. Inclusive, não oferecemos café pra vocês. Verdade. Né, mas fazendo café. Fui fazendo café ali, fazendo meu café e conversando com as pessoas, porque isso não tava aparecendo. Só que quem é a cara dos stories e tudo mais, é a Isa. Isso aqui, conversando, ixi, vai uma maravilha. Agora, se eu tiver que olhar não consigo, não consigo. É o meu medo mesmo de me expor e o meu próprio julgamento. Eu fico pensando, como que as pessoas vão me vendo? O que essas pessoas estão me vendo? O meu cabelo, o meu rosto, a minha dicção, a minha forma de falar, se eu errar e tudo mais. Mas é isso. E aí, esse é o grande segredo pra gente começar a melhorar a comunicação. Geralmente a gente fala, eu tenho insegurança, eu tenho medo de aparecer. Dê nome pra sua insegurança. Agora você dê um nome. Eu tenho medo do julgamento. Eu tenho medo do que as pessoas vão estar pensando. Será que elas estão reparando no meu cabelo? Será que elas estão reparando aqui a falha na minha dicção? Agora você deu um nome pra tua insegurança. As pessoas. O que as pessoas vão pensar. E eu tenho uma novidade pra te contar. Me conte. Todo mundo está acostumado em ver sua cara, ouvir sua voz, ver seu olho, o formato da sua orelha. Você é novidade só para você. É verdade. Você não é novidade para ninguém. Nossa. Virou a chave aqui agora. Você é novidade só pra você. Todo mundo já me vê, né? Todo mundo já te vê, todo mundo tá eu acostumado que tô contigo. incomodado em me Com o que você ver. está vendo. É porque eu não me vejo. A gente se vê no espelho quantas vezes no dia? A hora que acorda, que vai escovar os dentes, lavar o rosto ali, e a hora que vai dormir, que vai escovar os dentes de novo. Eu, por exemplo, mulher não, mulher se vê mais E no nós espelho. somos críticos, né, com o que a gente vê. Sim. Então, é uma espinha que tá ali, é uma testa grande, é uma falta de cabelo, é um cabelo bagunçado. Então, a gente já se critica por essas pequenas Sim. coisas que o povo nem tá. Então, o primeiro ponto é, entenda que, eu não gosto da minha voz. Todo mundo ouve essa voz. Desde quando você nasceu. Não tem o que fazer, é verdade. sua. Aceita que dói menos. Começa a ouvir mais áudio no WhatsApp que você vai acostumar. Quanto mais acesso você ter a você, melhor será e mais Caramba. rápido, Nossa. tá? Segundo ponto também, é isso que você falou. Se é difícil para você colocar a câmera e começar a fazer só você e a câmera, passa o café. Passa o café. Entendi. Pega uma fruta pra comer. Fala, gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Vocês acreditam que assim, vocês não têm noção de quem tá chegando no podcast. Coloca ali e fala, tô organizando aqui a sala e eu quero falar pra vocês. Então, ancora, aproveita a circunstância pra ir desbloqueando. E uma próxima dica que eu dou pra você também é a seguinte. De propósito. Então, aqui você já vai se expor proposital, você já entendeu que tua voz, tua cara, todo mundo tá acostumado com ela mesmo. Usa as tuas inseguranças a teu favor. Exemplo. Digamos que eu acordo um dia com uma espinha enorme na minha cara. Vou ficar com vergonha de gravar porque aquela espinha tá horrorosa. Então, eu já gravo contando. Ó o tamanho dessa espinha que apareceu na minha cara. Isso é muito bom. É gostoso. Você joga insegurança, porque você tá falando pra ela aqui, ó. Ela Eu só tô tá na pouco tua ligando. cabeça. É. Ela só tá na tua cabeça. Quando você tira da sua mente, ela não tem mais poder sobre você. Sim. O teu medo e a insegurança só tem poder sobre você enquanto é escondido, Nossa. enquanto é guardado. Quando você expõe, já foi. Caraca, eu tenho que pagar uma mentoria pra essa mulher. já Por agora. favor, Olha porque que ela se acabou isso de me aqui dar- já entregou Não, tudo. Já me deu uma mentoria. Você imagina a mentoria dessa Nossa, mulher, então. você tá doido. Cara, ó, só esse de você falar que todo mundo já me vê e só eu te que não ouve. me vejo, já me destravou aqui, porque é isso. Todo mundo já me vê, todo mundo já me vê nas redes sociais, Aham. ali, todo mundo já me vê presencialmente. É quem que tá se vendo pouco? Você. Aham. Você é a novidade Quem só tá se pra vendo você. pouco Você. sou eu. Então, assim, verdade. cara, ó, agora eu vou Pronto, acabou o Acabou o podcast. podcast. Eu trouxe Se a Mayra você pra pegou falar a isso. chave, tudo bem. Se você não pegou também, Faça a mentoria. com ela, porque Nossa, excepcional, sensacional, excelente. sensacional. Vou começar a gravar mais stories. É. Vou Isso aí, começar, porque apareça. a Isa, ela tem uma facilidade, e talvez seja porque geração diferente.
A Isa é uma geração, ela é mais nova, então já com celular. Eu fui ter celular já grande, já, né? Esse negócio. Então, assim, muda. Eu tive com 18 anos. Não é geração, meu amor. Eu tô colocando desculpa, é porque as mulheres têm mais facilidade de falar. Eu quero colocar desculpa pras pessoas, entendeu? Eu quero colocar desculpa, ela já quebrou aqui minha desculpa. Não, mas é porque a gente sabe que existem pessoas que têm mais facilidade na comunicação do que, né, e outras pessoas que têm menos facilidade. Então, o Johnny, ele já é mais ali, né, recluso. Eu já sou mais, não tenho muita vergonha, né? E olha que interessante. Os tímidos, eles podem usar a timidez a favor. Me diga, me conte. Por quê? Primeiro, se você não é acostumado, ela, você quer, já aparece, todo mundo está acostumado. Quando você aparece, é uma novidade. Uau. Quando você aparece, gera uma expectativa. Então, o problema nunca será a timidez. Nunca será a timidez. Mas a assertividade do que você fala quando abre a boca. Porque as pessoas sabem que quando você falar, vai vir coisa boa. Uau. Top. Nossa. Top. Excelente, Sensacional. excelente. Até pegando um gancho no que a Isa falou, Naira, comunicação, falar bem, se gesticular, enfim, se posicionar bem. Não só nas redes sociais, mas no presencial também. Essa é uma habilidade que você nasce com ela ou ela é treinada? Ela é treinada. Ninguém nasce sabendo se comunicar. Eu costumo falar que comunicação não tem saldo bancário e nem sobrenome, não é herança. Se excelente. aprende. Se aprende. Outra coisa que a gente precisa desmistificar. Nem sempre quem fala muito sabe se comunicar. Exato. Eu já falei muitas vezes, como eu disse, sempre fui tagarela, mas eu não sabia me comunicar. Porque o que é se comunicar? É você ter resultado com o que você fala. Isso te coloca como um bom comunicador. Quando a tua comunicação funciona, quando ela cumpre um propósito, quando ela gera uma ativação e uma ação nas pessoas, aí você se torna um comunicador. Seja você uma pessoa tímida ou uma pessoa mais sanguínea, uma pessoa mais fluida na comunicação. E isso é treino, é prática, é errar, é fazer de novo, é intencionalidade, é exposição proposital, é fazer porque precisa fazer, é ter consciência da técnica, é entender quais são os seus vícios linguísticos, quais são os ruídos da tua comunicação e todo dia propositalmente trabalhar para melhorar aquilo. É prática. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. E olha, mudou um negócio aqui. Ainda tô lá naquele ponto que você não se vê. Porque eu presencial, se eu vou dar uma palestra, se eu vou falar para um público presencialmente, Johnny é maravilhoso. de boa. É um excelente palestrante. Não tenho problema em falar para um público na frente das pessoas. Agora, no celular, eu tenho dificuldade. E é muito louco. E eu sou o isso. contrário. Eu morro de medo do público. Isso. E Presencial. até uma pergunta. Como que faz, Nária, pra perder o medo do público, assim, igual a Isa? Tem dificuldade, e ela é maravilhosa, mas tem dificuldade de apresentar trabalho. E eu até ouvi uma pesquisa uma vez, parece que era o segundo maior medo das pessoas. Era medo mais do que medo de morrer. As pessoas tinham medo de se expor ao público mais do que medo de morrer. Alguma coisa assim, Exatamente. não sei se é isso mesmo, mas eu tinha visto alguma coisa nesse sentido. Como que faz, assim, pra pessoa perder o medo e falar em público? Porque se posicionar, falar bem, estar na frente das pessoas, muda a sua trajetória. Ixi, Eu sei disso. total. Eu sei Muda. disso. Muda a sua trajetória. A pessoa que ela fala bem, se comunica bem, vamos colocar, só falar bem. A pessoa que se comunica bem, ela tem as portas abertas pra ela. Até eu tinha algumas críticas com alguns amigos há uns anos atrás, falavam assim, mas como que fulano acabou de sair do emprego bom, entra no emprego bom, entra em outro, sai do emprego bom, Vai pra um melhor. sai do emprego bom, já entra em outro emprego bom, e essa pessoa não é tão boa assim. Mas depois, hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu sei que é porque essa pessoa se comunicava bem. E talvez aquela pessoa que ela não se comunica bem, ela não tem as portas abertas como a maioria das pessoas que falam bem tem. É que muita gente foca na técnica, né? Na habilidade técnica. E é comprovado que 9 em cada 10 pessoas, elas são demitidas por habilidades comportamentais. Ou seja, Caraca. elas têm um currículo fantástico, mas elas não conseguem, primeiro, compartilhar o que aprenderam, são obesas de conhecimento, porque não conseguem transmitir, tem dificuldade em trabalhar em equipe, não tem inteligência emocional, não sabe falar com clareza, não consegue liderar. Ou seja, a empresa prefere pegar alguém com essas habilidades comportamentais e treiná-la de forma técnica.
É muito mais fácil. do que ter uma pessoa extremamente técnica com todos esses desafios. Então, quem se comunica sai na frente, porque comunicação é poder. Mas esse poder também não é para qualquer pessoa. Sim. É para aqueles que estão dispostos a pagar o preço por esse poder. Porque tem um preço a ser pago. Enfrentar as inseguranças, expor de forma proposital, praticar, repetir, melhorar, fazer de novo. Sim. Com intenção. Com intenção. E aí, a mesma pergunta que eu fiz para ele, eu fiz para você. Essa trava ao falar em público. Nossa, Naira, eu falo ali no Instagram para todo mundo, mas no público eu não consigo falar em público. O que acontece? Primeiro, qual é a tua insegurança? Falar errado. Falar errado. É o meu Ponto. maior medo. Falar errado. Chegamos no lugar. E aí, o que você pode fazer para garantir que você não vai falar errado? Treinar. Que eu Treinar. vou falar. As pessoas, elas não se preparam, elas não ensaiam a apresentação. Ou quando elas ensaiam assim, só na cabeça delas. Então, toda vez que você for falar em público, faça uma preparação, treina. Mas treina imaginando de forma mais realista possível. Por exemplo, com a roupa que você vai usar no dia, com o perfume que você está usando. Imagina o sapato. Se visualize no ambiente. A plateia ali, alguém levantando, um barulho de copo descartável. Você tem que saber que no momento de falar em público, tudo pode acontecer. Então, visualize-se fazendo a sua apresentação e comece a falar como se você já estivesse no palco. Aí, geralmente, as pessoas treinam como? Faz um coque na cabeça, coloca uma camiseta qualquer, no dia que tá mal, e aí começa a ler. Eu vou fazer desse jeito, aí eu falo assim, aí nessa hora eu faço essa coisa, aí eu dou esse exemplo. Isso não é treinar. É verdade. O treino é o mais próximo da realidade possível. Por quê? A tua mente não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. Quando você está treinando e imaginando, a tua mente não sabe o que você está imaginando. Para ela, você está vivendo aquilo. Verdade. Então, quando você chegar no público, quando você chegar no vamos ver, o que você vai falar para sua mente? Eu já fiz isso Já antes, fiz é isso. só mais uma vez. Caramba. Nossa, isso muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Tem até eu li um livro, TED Talks, um livro, e ele explica exatamente isso, que você deve falar falar de frente ao espelho, que é uma técnica que eu vou começar a usar, porque eu preciso melhorar no celular, né? Mas assim, toca aqui, meu amor. Melhoraremos. Mentorias aqui Oh, agora. com certeza, já pegamos Excelente, nossa... Naira. Excelente, Nossa, excelente. Naira. Aprendemos Excelente. aprendemos muito. Naira, outra coisa que você acabou mostrando pra gente lá na sua rede social é sobre prender a atenção no digital, né? Como que eu faço pra prender a atenção quando eu estou... Como que a Naira, não vou falar como eu, não. Como que a Naira faz para ela prender a atenção do público quando ela estava palestrando? Eu vi que você estava palestrando no evento do agro agora. Show Safra. Isso. Como que a Naira faz para prender a atenção? Estar lá na frente e as pessoas prestarem atenção na sua mensagem. Tem uma diferença em falar para pessoas e falar com pessoas. Primeiro, eu não falo para, eu falo com. O que é isso? Eu envolvo as pessoas na minha palestra. Eu não sou a detentora do conhecimento. Eu estou lá para gerar nelas uma experiência comigo. E a melhor forma de gerar essa experiência é trazer elas para participarem da minha palestra. Sim. Mas o principal, como chamar a atenção no início? A tua entrada, ela precisa ser impactante. E as pessoas geralmente começam. Olá, eu me chamo Naira Alencar, sou especialista em comunicação autêntica, criadora do método CAF, com alunos em 7... Isso não prende ninguém. Isso não prende ninguém. Para que começar falando do seu nome, do seu vasto currículo? Isso não prende atenção. Então, você pode fazer de algumas formas. Primeiro, você pode começar com uma pergunta, uma pergunta em um tom provocativo, para gerar identificação com as pessoas. Exemplo, quem aqui já perdeu uma grande oportunidade porque não soube se expressar da maneira correta? Nossa, Um monte de gente levanta a mão. O que eu construí aqui? Rapport. Eu fiz todas as pessoas se identificarem. Você também, nossa, você também. E ambas se conectarem a mim. E o que estava Agora- disperso também já foi, opa, todo mundo tá levantando a mão. Agora eu começo a Caraca. criar uma atmosfera. Então, Caramba. uma pergunta. Outra coisa que eu posso fazer com perguntas, e geralmente, às vezes eu faço isso na minha palestra, eu abro a minha palestra fazendo 4 perguntas, uma atrás da outra, sem dar tempo da pessoa pensar.
Porque o nosso cérebro, ele se sente obrigado a encontrar respostas. Primeiro, ele é uma máquina de encontrar respostas, de resolver problemas. Quando eu começo a fazer 4 perguntas impactantes, sem dar tempo da mente da pessoa pensar, e falar, opa, peraí, como assim eu não sei disso? Peraí, travou aqui, eu preciso ouvir ela. Uau. Caraca. Excelente. Tá? Outra coisa que você pode fazer, uma novidade. Traz uma estatística curiosa. Traz uma novidade, uma pesquisa que tem sobre aquele assunto que você vai falar. Algo que a tua audiência ainda não sabe. E aí, depois que você traz essa novidade, ou você começou com as perguntas, com um tom provocativo, aí sim você se apresenta. E é interessante você também deixar a tua plateia, o público, saber o que vai acontecer com ele naquele momento. Então, por exemplo, se eu vou ensinar 4 pilares da comunicação para você fechar mais negócios, então eu faço a minha introdução, eu sou Naira Alencar e hoje eu vou te entregar 3 pilares da comunicação para você fechar mais negócios. Caramba. Eu já prometi para ela, eu vou te entregar isso aqui. Nossa. Sim. Excelente. E agora eu vou construindo. Quando eu estou no pilar número 2, ela já sabe que eu estou na metade da minha palestra. Interessante. Sim. E eu vou instigando, eu trago, quem aqui já... Eu envolvo a plateia. Vem aqui, fala essa frase. Não, agora vamos aplicar a técnica. É envolver. Caraca. Excelente. É a chave que eu falei para vocês. Não fale para pessoas, fale com Com pessoas. pessoas. Nós vamos até mudar, já muda a chave aqui, até a forma da gente começar o nosso podcast. É verdade. Já muda. Completamente. Já muda completamente. Né? Completamente até a forma que a gente vai começar. Verdade. Naira, e o que você acha que mudaria? Vamos supor, hoje uma pessoa, ela tá num trabalho qualquer, independente. Se ela aprender a se comunicar melhor, o que mudaria na vida dessa pessoa? O que muda na vida de uma pessoa que fala melhor? Ela começa a ganhar mais, ela muda de emprego. O que transformação que tem na vida de uma pessoa que ela aprende a se comunicar melhor? E se você tiver um case... É comprovado que pessoas que se comunicam de verdade, elas ganham mais, elas são mais ricas. É Olha. comprovado. Warren Buffett, um dos bilionários, que é referência, um dia perguntaram para ele, uma jovem, senhor Warren, que dica, o que o senhor daria de sugestão para os jovens? E ele falou assim, façam um curso de oratória. Uau. Caraca. Ele falou assim, eu invisto desde a minha adolescência. Com 17 anos eu já tinha feito investimento para mim, para minha família. Só que quando eu fui para o mundo dos negócios, eu não conseguia explicar as questões técnicas de forma que as pessoas entendiam. Caraca. Então, eu não sabia facilitar o conhecimento e eu precisei fazer um curso de oratória. E foi esse conselho que ele deu. Faça um curso de oratória, aprenda a se comunicar. Então, Excelente. quem sabe se comunicar, ganha mais. Outra coisa que acontece, eu vou te dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de atender uma mulher fantástica. E olha como ela chegou para mim. Ela foi convidada pelo supervisor dela para assumir a liderança, a coordenação do setor que ela trabalhava. Ela trabalha em uma multinacional até hoje. E ela disse não, porque ela não tinha coragem de falar. Ela me contou que sabia que se ela assumisse a liderança, ela ia ter que fazer reuniões, ela ia ter que dar feedback, ela ia precisar conversar mais com a equipe, participar da mesa de decisão com os supervisores. Caramba. E ela não tinha coragem. Caramba. Por quê? A fala. Ela falava muito arrastado, ela tem um sotaque cuiabano muito arrastado. E ela sofreu bullying a vida inteira por causa conta disso. disso. Sim. Então, ela não tinha coragem de falar. Ela chegava, fazia o que precisava fazer, mas ela não falava. E a gente começou um processo, trabalhar. Eu tive a oportunidade de voltar à vila, porque eu fui contratada pela multinacional, fui contratada para ir lá dar uma palestra, e eu vi ela no setor como líder, e o supervisor dela elogiou ela para mim. Uau. Uau. Nossa, que incrível. É o poder da comunicação. Sim. Caramba. Outro exemplo, a Isabelle. A Isabelle é uma adolescente que chegou para mim, porque ela passou no vestibular de medicina para o Albert Einstein, mas ela precisava ser aprovada em uma das fases mais desafiadoras, que são as MMEs. O que é isso? São 8 portas, você lê
o tema que está ali na porta, você tem 2 minutos para ler, abre a porta, entra e você vai fazer a interação oral. Ou defender o tema, ou conversar com alguém que está ali, um ator. E isso é desafiador, porque você precisa ter respostas objetivas, claras, práticas, intencionais e que realmente resolvem. Nossa. Eu fiz um trabalho com a Isa fantástico. A Isa foi aprovada no Albert Einstein, Caramba. Uau. nas MMIs. Esse é o poder da comunicação. Ela flui. E o meu próprio exemplo. Eu vim do mato. Vim do mato. Ano passado eu estava palestrando na Europa. Nossa, que chique. Hoje, com mentorados em 7 países. O que fez isso? Nossa, bom. O compromisso em melhorar aquilo que Deus confiou em mim. Deus me apontou o caminho, Ele me deu um propósito. Eu adorava falar, mas eu tinha um monte de vícios. Eu não conseguia ser claro o suficiente. E eu acredito que uma das formas da gente adorar a Deus é agir com responsabilidade. É melhorar aquilo que Ele nos entrega. Sim. Então, eu precisei fazer o quê? Melhorar a minha comunicação. E tem muita coisa para melhorar ainda. Eu quero alcançar lugares muito mais altos. E eu vou, porque eu sei que a comunicação é a maior ferramenta de sucesso. Qual foi o seu maior aprendizado ensinando as pessoas a comunicarem melhor, Naira? Qual, se você puder citar esse foi o meu maior aprendizado que eu tive ensinando as pessoas. Que não adianta você ser uma estrela no palco e um fracasso na sua vida pessoal, com seus familiares, com as pessoas que de fato são importantes. Caraca, excelente. Nossa. Depois eu queria saber um pouquinho dessa, não sei se vai dar tempo da gente saber um pouquinho dessa palestra na Europa, né? Nossa, que demais. Mas a gente vamos caminhando aqui. Tá. Para você, se você tiver alguma referência, qual foi o maior comunicador que você acha que já existiu da história, assim, até hoje? Jesus. Jesus. Ninguém bate ele, não. Literalmente. Se você puder pontuar algumas coisas que você vê em Jesus que nós poderíamos aplicar, características de um bom comunicador de Jesus. Vamos lá. Primeiro de tudo, Jesus tinha uma identidade muito formada. Ele sabia quem ele era, ele não se justificava para ninguém, ele não perdia tempo se justificando e ele não ficava querendo convencer ninguém que ele era bom. E isso é uma grande característica de um comunicador. Sim. De uma pessoa que sabe se comunicar. Primeiro, saber quem você é. Onde a gente vê isso? Quando o próprio Satanás chega para ele e fala, tu não és o filho de Deus? Então transforma essa pedra em pão. Nossa. Ele pega e fala assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Só que logo antes dos 40 dias, ele tinha sido batizado por João Batista. E o João Batista o batizou, uma voz saiu do céu e falou assim, ó, eis aí o meu filho amado. Satanás lembrou só que ele era filho. Ele falou, não. É de toda palavra que sai da boca de Deus. Saiu da boca dele que eu sou filho amado. Eu sei quem eu sou. Nossa. Aí um dia os discípulos chegam para ele e falam, olha, estão falando que tu é filho de Beelzebul, estão falando que você é não sei o quê. Ele fala assim, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nossa. Uau. Então ele tem uma identidade firmada. É forte. certeza de quem você é. E o que você está fazendo. Essa necessidade de agradar todo mundo. Jesus não tinha a menor necessidade de agradar todo mundo. Se eu vim para os meus não quiserem, eu vou para os gentios. Nossa. É verdade. E Vou falar para quem quer ouvir. E como faz para descobrir a sua identidade? Conhecendo a Deus. E eu não estou falando de religião. Estou falando de placa de igreja. Estou falando de Deus, o Criador da minha vida, da sua vida, de todos, da vida de todos que estão assistindo o podcast. Conheça Ele, porque Ele te fez em um plano perfeito. A palavra vai dizer que quando a gente ainda era uma substância informe, Deus já tinha escrito os nossos dias. E Ele tem planos tão extraordinários, maiores do que nós podemos contar. Jeremias vai dizer assim, ó, eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito. E são planos para te fazer prosperar, não para te fazer mal. Ou seja, Deus ele sabe quem nós somos e qual é o nosso propósito de verdade. Quando você o busca, quando você o conhece de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, ele começa a mostrar para você quem você é nele, sem traumas, sem rejeição, sem abuso, sem mágoa. Não importa se seu pai não te quis, tua mãe não te quis, se tentaram te abortar, se você perdeu seus pais quando era criança, isso trouxe traumas, mazelas para sua vida. Deus revela quem você é do jeito que ele enxerga, não do jeito que o mundo te torna. E como que eu preciso buscar Deus. Como que uma pessoa agora que ela não tem experiência com Deus ainda, ela não vai à igreja, como que essa pessoa faz para ela
Para que Encontrar para que Deus fale com ela e mostre para ela o seu propósito. A gente A foge, a gente volta, né? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Tá. Como que a pessoa faz para ela se reencontrar, ter um encontro com Deus? Ela precisa ir para a igreja? Não, Como faz? não necessariamente. É importante estar na igreja porque nós vivemos em comunidade. Se eu tivesse sozinha, eu não teria conseguido. Mas como eu tinha pessoas que, quando eu precisava de oração, oravam comigo, que tomava café comigo, que a gente brincava, ia jogar um vôlei juntos, isso fez com que eu me fortificasse. Então, é importante ter, mas você não necessariamente só vai acontecer se você for na igreja. Então, eu vou dar algo, é muito poderoso aqui, tá? Então, para você que está assistindo, presta atenção e se você for realmente esperto, você vai fazer o que eu estou te falando. Você pode repetir exatamente com essas palavras. Primeira coisa que você precisa fazer é falar assim: Jesus, eu reconheço que você morreu na cruz para me salvar. Eu te aceito como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e eu aceito você como o meu Salvador e o meu Senhor para sempre. Depois que você terminou essa oração, você vai fazer mais uma. Você vai falar isso aqui para ele. Deus, se você é real e isso que as pessoas falam sobre ti realmente acontece, eu quero ter um encontro com você. Pronto. E aí Vamos terminar você o espera. episódio? Ai, eu tô toda arrepiada. Uau! Nossa. Uau. E aí você espera o que Deus virá. E é importante, por exemplo, eu sou apaixonada na Bíblia. Nossa. Ler a Bíblia é fantástico. Mas a Bíblia tem pessoas que têm muito receio, porque, umas coisas chatas, eu não entendo esse negócio aqui, não leio, esse povo falando de uns trem esquisitos, ou é chato, me dá sono. Gente, vocês já repararam na Bíblia? A Bíblia tem gigante. A Bíblia tem um homem que tinha capacidade de matar 10 de uma vez. É um trem muito louco. Tem o Leviatã. Tem o tal do Leviatã, um trem doido. Entende? O cara que andou em volta do muro lá, o muro caiu. Tem um homem que luta com um anjo e consegue ficar vivo, mas sai mancando, porque o anjo deu um socão ali na perna dele, sabe? Tem Jesus, que é um grande comunicador, como a gente falou. A Bíblia ensina sobre finanças. Se hoje Deus ele viesse à Terra para dar um conselho financeiro, você iria na palestra dele? Com certeza. Eu ia correndo no meio do sol Nossa, quente, se meu preciso Deus do céu. for. Só que ele fez isso. Ele deu um conselho financeiro que, se eu aplicar na minha vida e vocês aplicarem de vocês e qualquer pessoa, vai dar muito certo. Foi o conselho que ele deu para José. Só que está lá na Bíblia. As pessoas não leem, elas não sabem. Sim. Fala sobre inteligência emocional. Lá no Novo Testamento vai falar sobre como blindar a mente. Você sabia disso? Não, sei não. Está escrito assim, ó: tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for honesto, tudo que trouxer esperança, tudo que for verdadeiro, isso deve ocupar o pensamento de vocês. Ou seja, aquele pensamento autodepreciativo: eu não dou conta, isso aqui não é para mim, ninguém gosta de mim, eu não nasci para isso. É bom? É agradável? Traz alegria? Traz esperança? É verdadeiro? Então vaza. Sim. Então, a mente ensina, a Bíblia vai ensinar como termos uma vida próspera aqui na Terra, como vivermos bem, como ter bons filhos, como ter um bom casamento. A Bíblia ensina sobre tudo. E às vezes a gente gasta tanto dinheiro com livros de autoajuda e esquece que lá tem tudo que a gente precisa. E que os livros que nós lemos, quando a gente vai olhar a base, todos foram tirados de lá. É só com palavras diferentes. Uau. Excelente. Excelente. Que lindo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra você passar alguma coisa, meu amor. Tá. Naira, qual conselho você daria pra Naira de 5 anos atrás? Hoje, com a mentalidade que você tem, fala assim, se encontrasse com a Naira 5 anos atrás, fala assim: faz isso aqui que a sua vida vai ser uma vida melhor. Primeiro, eu falaria para ela: nunca se afaste de Deus. Segundo, aprenda a ter disciplina. Esses 2 conselhos. Porque a disciplina vence o talento. Como que faz pra ter disciplina? Uma pessoa mais disciplinada do que a Naira, vai ter resultados melhores do que eu tenho. Por ser disciplinada. Eu tive exemplos disso na faculdade. Pessoas muito mais inteligentes que eu. Muito mais inteligentes que eu e alguns amigos meus. As mais disciplinadas estão, de certa forma, claro, que tem melhor e pior, é relativo. Mas estão em cargos melhores e tudo mais. Assim, Porque a disciplina, ela sempre vai vencer o talento. sim. Porque ela vem com esforço, ela vem... O talento, a pessoa que tem talento, ai, Jesus amado, ela se acha às vezes.
O orgulho toma conta, porque sabe que dá conta. Sabe aquela pessoa que sabe que dá conta? Não E se aí, esforça. e aí vem uma pessoa com disciplina, que precisa ficar até de madrugada estudando, que precisa se esforçar mais, que é um parto para conseguir aquilo, mas vai lá e se mantém na constância, fazendo. E aí essa pessoa consegue mais resultado. Não pode abrir a porta, amor, dá interferência no áudio, entendeu? Tá tudo Não, certo. não tem problema. É a história que a gente viu lá, que a gente aprendeu na infância, né? Da lebre e Sim. o jabuti. É. O jabuti, constante. Devagarinho. Foi constante para Tá. ganhar a corrida. A lebre se dispersou com tanta coisa pelo caminho que ela sabia que ela ganharia, né? Mas você perguntou como ter disciplina. Isso. Então eu vou passar para você o que eu aprendi com o Lucas Trevisan, que para mim é uma autoridade para falar de disciplina. Excelente. Olha que incrível. Disciplina nada mais é do que você assumir o controle da tua vida e você fazer o que não quer. Por quê? Disciplina tem a ver com liberdade. Quando você tem disciplina com dinheiro, você fica mais rico. Quando você tem disciplina dentro do seu casamento, você tem um casamento mais feliz. Todo mundo quer liberdade. Vocês querem liberdade? Sim. Liberdade é incrível, não é? Só que as pessoas confundem. As pessoas ainda acham que liberdade é eu poder fazer de tudo. Tudo que eu tenho vontade, porque isso não é liberdade. Liberdade é eu fazer o que eu não gosto. Exemplo, eu vou tirar o café. Não consigo tirar o café, porque me dá dor de cabeça. Eu fico estressado, eu quero morrer, mas o médico mandou eu tirar, mas isso eu não tiro. Então você não é uma pessoa livre, você é escravo desse gosto que você tem. Verdade. A liberdade está em você falar assim, hoje eu paro de fazer isso e você conseguir. Isso é disciplina. E a disciplina é o ato de você entender que não é a tua mente que manda em você. Caramba, essa massa cinzenta que está dentro da cabeça é a sua. Esse cérebro é seu. É o seu cérebro. Você pode decidir o que fazer e o que não fazer. Sim. Né? E ter a visão do longo prazo. A disciplina vem com essa visão do longo prazo. Não é bom agora, mas eu sei que no futuro vai ser bom. Se eu não tivesse sido disciplinada, se meu marido não tivesse sido disciplinado, nós teríamos desistido lá atrás. E com certeza nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje e não iríamos viver tudo que eu acredito que tem pra gente. Mas a disciplina é você se sacrificar hoje por um bem maior, lá na frente. Sim. Mas primeiro é entender a mente. Por que a minha mente está me sabotando? Por que ela me deixa, né, nessa zona de conforto? Porque é ela que está te controlando. Você precisa dar um pulo. Um susto, né? Um pulo do sofá. Menina, eu preciso Sabe quando você desses acorda de pulos. manhã e fala, eu vou ficar aqui, não sei o quê. Experimenta dar um pinote, entrar dentro do banheiro e tomar um banho para ver. É verdade. Né? Mas primeiro, assuma o controle. E entenda que disciplina tem a ver com liberdade. E você só é verdadeiramente livre quando você consegue fazer aquilo que não quer ou que não gosta. Excelente. Mais uma pergunta, Naira, da minha parte, eu vou encerrar a nossa pergunta. Mas como que Deus fala contigo, Naira? Porque a gente já viu diversas pessoas, Deus fala através da Bíblia, tem pessoas que Deus De outras fala pessoas. com voz humana, tem pessoas que Deus usa outras pessoas para falar com ela. A Naira, como que é essa particularidade, essa intimidade que Deus fala contigo para você seguir o seu caminho e assim por diante? Deus sempre usa pessoas para falar comigo e me confirma no secreto. Sim. Então, eu já recebi muitas profecias, eu já recebi cartas que eu não sei quem mandou, e tudo acontece exatamente como é. Ó, eu vou falar para vocês, quando eu comecei a crescer no Instagram, Deus me falou que isso iria acontecer. Um profeta chegou para mim e falou assim, olha, você é uma voz que Deus levantou e você vai fazer o que muita gente faz, só que de uma forma diferente. E aí ele falou o seguinte, hoje Deus autoriza o teu crescimento e sopra o teu nome nas nações. Nossa. No outro dia eu comecei a acordar, mais 30 mil seguidores. Depois, Uau. 100 mil seguidores, 250 mil, 500 mil seguidores. Começou a acontecer. Nossa, Uau. que incrível. Só que ele falou assim, e isso é resposta do teu secreto. Porque Deus vê as orações que ninguém vê e ele conhece teu coração. Caramba. Ou seja, tem o secreto. Então, Deus, ele me confirma no secreto. Sim. A forma que ele fala. Ele sempre usa pessoas para falar comigo, mas ele me fala na Bíblia. Gente, eu apanho tanto que vocês não têm ideia. Eu apanho tanto que tem hora que eu falo assim, nossa, precisava de toda essa violência. Então, eu aprendo muito lendo a Bíblia, sobre Sim. todas as áreas da minha vida. O que eu tenho que melhorar,
como filha, como profissional. Nossa, eu já apanhei tanto sobre a vida profissional. Nossa. Tanto. Vocês não fazem ideia. Por isso que eu fico nessa busca de melhorar cada vez mais. Porque quando eu vou pra lá, eu aprendo. Sim. Naira, sobre comunicação, tem alguma coisa... Você tem mais alguma pergunta, meu amor? Não, vida. Sobre comunicação, sobre identidade, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, passar pro público? Que nós encerramos aqui nossas perguntas, que a gente está encerrando nosso podcast, mas por você, o que você tem mais para falar? Você tem alguma coisa para falar? Senão a gente vai caminhar para o nosso final. Tá. Eu tenho apenas uma coisa para falar. Comunicação não precisa ser difícil se você treinar na vida ordinária. Não espere um palco para você se preparar. Não espere a apresentação do teu TCC, apresentação de um projeto importante, uma reunião importante, uma palestra importante. Melhore a sua comunicação dentro de casa, com as pessoas à sua volta. Comunicação, ela tem pilares que são, assim, os principais. Então, primeiro, o teu corpo, cuide da tua postura. Ande como alguém que tem propósito na vida. Para de andar arrastando os pés, com os ombros caídos, com quem morreu esqueceu de cair. Então, tenha postura, tenha propósito com a tua postura. A postura traz movimento, mantenha os olhos atentos, olhe nos olhos das pessoas. Tenha convicção, intenção com aquilo que você fala. E entenda quais são os seus desafios na comunicação. Por exemplo, Naira, eu preciso melhorar minha comunicação. O que exatamente você precisa melhorar? Tenha clareza com a sua fala. As pessoas, elas não conseguem ser claras. E aí isso dificulta a vida. Então, tenha clareza. O que exatamente você precisa melhorar? É a sua dicção? É a tua expressão facial? É a organização das tuas ideias? O que de fato tem que melhorar? E você começa a dar um foco nisso. Começa a trazer para você que você não é movido pelo que sente. Você é movido pela decisão que você toma em construir algo melhor. E para finalizar, eu quero falar outra característica de Jesus que eu admiro muito. Então, a primeira é a identidade que ele tem firmada. A segunda é a facilidade que ele tem em transformar assuntos difíceis em assuntos fáceis. E ele fazia isso através das analogias. Então, para você que quer se posicionar na comunicação, talvez o que você fala e a área que você domina é óbvio só para você. Não é porque é óbvio para você que o outro precisa saber. Exemplo é o médico. O teu paciente não precisa entender termos técnicos. Quem fez medicina foi você, não foi ele. O advogado, quem se formou em advocacia foi você, não foi o teu cliente. Simplifique isso e entenda, quanto mais simples, melhor. O Albert Einstein disse que tudo que você não consegue explicar é porque você ainda não aprendeu. Porque tudo que se aprende é possível passar para frente. Se você não está conseguindo explicar direito, é porque você ainda não aprendeu. Volta lá e estude mais. E para fechar com chave de ouro, tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus e não para os homens. Glória a Deus. Nossa, que lindo. Meu amor, faça as honras do Vamos nosso lá. quiz. A gente chega num momento aqui de quiz, então eu vou te dar um comando Ai, e aí meu você Deus. fala o que vem na sua cabeça, tá? Não me contaram que tinha isso, tá? Mas vamos lá. Não me contaram nada, né? A gente não passou não, nada. tamo indo Naira, o que aqui. pode falar? Pode falar sobre tudo. Sobre tudo. Isso mesmo. Naira, um lugar. Um lugar, a minha casa. Por que sua casa? Porque eu amo ficar em casa. Eu pareço essa pessoa assim que adora sair, mas eu amo ficar em casa. Eu amo não fazer nada. Ótimo. Uma comida. Uma comida, churrasco. Oh, Carne mal passada, assim, ó, vermelhinha. Oh, delícia. Esse que a gente excelente. gosta. É isso mesmo. Um lugar... um grande aprendizado. Um grande aprendizado que eu não sou tão boa quanto eu penso. Mas eu também não sou tão ruim quanto eu acho. Uau. Uau, que forte isso, né? Vem do princípio de ter asas para voar, mas ter raízes firmes no chão. Nossa, que Eu aprendi com o Lucas Trevisan. Que lindo isso. Excelente. E agora, um sonho. Um sonho, ser mãe. Oh, Eu quero muito ser mãe. que Acho que na lindo. vida profissional eu tenho muitos projetos, mas sonho mesmo, eu quero muito ser mãe. Amém. Ai, E venha com fé em Deus. amém. Naira, agora uma pergunta capciosa. O que Naira Alencar... É Alencar mesmo, né? Alencar. É que eu erro. Naira Alencar comprou nos últimos tempos com até R$100 e falou assim, caramba, podia ter comprado esse negócio antes. Vou te dar ideia. R$100? É, R$100. Vamos lá. Gente, eu sou péssima de memória pra essas coisas, tá? compro Primeiro que eu não quase compro nada, é tudo meu marido que compra, gente. Eu não pago vivo sem meu nada. marido. Dá uma Eu dica não aí, pago marido. nada, eu não sei nem quanto que dá o mercado lá em casa mais. Vai. R$100?
Jesus, o que eu comprei com 100 Ó, reais? vou te dar, ó, o que já apareceu aqui? Chaleira elétrica, chocolate pras crianças, Hamster. hamster pro filho. Ovo de Páscoa. Comprei pro ó. sobrinho ovo de Páscoa. Pronto, Foi aí, ó. R$59,90. Excelente. Ô, e eu posso entregar um negócio pra vocês? Oi? Vocês viram como eu olhei pra baixo e eu fiquei buscando? Aham. Isso aqui é um comando pra lembrar. Então, quando a gente vai falar em Que público, legal. se você estiver com muitas pessoas, é interessante você cuidar. Porque, geralmente, quando você não está esperando por algo, você está buscando, você tira o contato visual. E isso, ao falar para muitas pessoas, é interessante você continuar olhando nos olhos. Tá? Então, quando você receber algo que você não souber responder, você fala assim, repete a pergunta, por favor. Já Eu dá um acredito tempo. que eu não entendi. Você pode reformular? Enquanto isso, você Excelente. organiza as suas ideias. Nossa, interessante. Já pegamos a Olha, dica muito aqui bom, já, ó. Muito bom. Nária, a gente sempre pede pro convidado que ele possa indicar alguém para estar sentado nessa cadeira que possa edificar a vida de outras pessoas, assim como você está fazendo. Nária Alencar, tem alguém para indicar pra gente? Ah, pode ser duas? Pode, Vai lá. vamos lá. Tá, então a primeira que eu tenho para indicar é a Luciana Trevisan. Ela é pastora, advogada, tem uma história de vida incrível, uma mulher que venceu o câncer. Então ela tem uma história muito impactante. Através disso que aconteceu com ela, ela criou o Instituto Semear, que é um instituto incrível. filantrópico que atende famílias, mulheres grávidas, crianças, idosos. As pessoas não pagam por isso. Hoje tem vários voluntários que acreditam no instituto, mas o principal objetivo e propósito do Semear é plantar princípios para colher valores. Uau. E centenas de famílias já foram alcançadas através de treinamentos, capacitações e muito amor. É um nome incrível para vocês trazerem. Eu indico assim, de olhos fechados. Excelente. Você falou que eram duas. E o outro nome é o Capuz, que ele é de Cuiabá. Ele é um homem católico que tem um movimento muito incrível que ele tem feito, muito comunicador, empreendedor também. Então, além de muitos ensinos que ele tem para apresentar, ele tem uma história de vida incrível, defende o Mato Grosso, assim, de unhas e dentes. Eu acredito que vai ser um papo super interessante. Excelente. Show A de gente vai bola. entrar em contato com essas pessoas Com e com certeza. certeza vai ser um prazer ter eles aqui com a gente. Com certeza. E ao final a gente passa Você pode dar uma mensagem para as 8 bilhões de pessoas que estão no mundo, para a Naira do futuro, para que seus filhos Seus possam filhos. ver um dia. Você pode deixar uma mensagem, ou uma mensagem, inclusive, para as pessoas que estão assistindo. Qual seria a mensagem final de Naira Alencar? Não ignorem o poder da comunicação. Se comunicar é mais do que uma habilidade. É um dos propósitos colocados na nossa vida. Porque com ela você pode salvar vidas, mas você também pode matar. Não seja uma pessoa que leve destruição. Leve sempre abundância através da sua fala. E pense, se você ainda não atingiu o local que você quer atingir, se você ainda não alcançou o que você realmente gostaria de alcançar, olhe para dentro da sua comunicação e se questione. Como eu posso levar a minha mensagem de uma forma mais clara, de forma mais impactante e convincente? E toda vez que o medo bater na tua porta, e ele vai bater, lembre-se que dentro de você tem espírito de poder, de ousadia, de amor e de equilíbrio. Você pode se tornar imbatível desde que você acredite em você. Porque quem mais acredita em você é Deus. Você não pode ignorar isso. Uau! Nossa. Tem que pegar esse corte de Nossa. áudio, colocar para escutar todas as noites antes de dormir. Pra poder, ó, Caraca, excelente. ir mentalizando. Nossa, excelente. muito bom. Muito bom mesmo. Naira, como que as pessoas fazem para te acompanhar nas redes sociais, enfim, contratar você, as suas palestras, mentorias, como que faz? Vamos lá. Entra no meu Instagram, @NairaAlencar. O Alencar tem 2 A no final, Eu vou só colocar porque não aqui tinha um embaixo. outro disponível. Então tá aparecendo aqui na telinha. Sim, isso mesmo. Naira Alencar, lá tem o link do meu WhatsApp, e-mail para contratar palestras, treinamentos, seja treinamentos corporativos, palestras para eventos também. A gente tem feito um trabalho muito incrível. Tem também as mentorias em grupo. Começo agora nos próximos dias uma mentoria exclusiva para mulheres, Que que vai ser legal. incrível, vai ser uma turma sensacional. Então, estejam lá. Todos os dias eu estou entregando ferramentas de comunicação de forma gratuita no meu Instagram. Eu recebo vários feedbacks de pessoas que falam assim para mim, Naira, eu nunca comprei um curso seu,
mas só de te acompanhar eu melhorei a minha comunicação. Aí eu fui aprovado na minha entrevista de emprego. Incrível. Então eu tô lá mesmo para servir e entregar, para jorrar na vida de vocês. Uau, Excelente. muito E a bem. gente sabe que é isso mesmo, porque só nesse podcast é Nossa, quanto de aprendizado a tanto gente de teve, coisa né? que já aprendemos. Imagina as pessoas que estão assistindo. Verdade. Amor, faça as honras. Ai, vamos lá. Eu quero te agradecer ao Rômulo também, né, por vocês terem vindo, se deslocado de Nova Mutum até aqui. Muito obrigada mesmo. Nós honramos a sua vida, a sua trajetória, de vocês dois, né? Desejamos tudo de melhor nessa vida, que o Senhor Jesus continue guiando os passos de vocês, né? E eu tenho certeza Que venha um baby. que venham, baby. Ano que Amém, vem, em Senhor. nome de Jesus. Amém. E eu tenho certeza que eu vou ver Naira Alencar, assim, conquistando os palcos gigantescos aí Amém. da vida e do mundo, porque você tem assim, é o próprio potencial. Então, muito obrigada. A gente fica muito feliz de você ter aceitado esse convite e ter entregado tanto aqui hoje pra gente. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz com o convite. O trabalho de vocês é incrível. É de uma beleza, de uma preciosidade, a maneira como vocês estão entregando, muito profissionalismo. Fiquei muito feliz, me senti super acolhida nesse lugar. Me rasguei aqui, né? Vocês tiveram acesso a coisas que ninguém nunca teve acesso, porque vocês conseguiram conduzir e criar esse ambiente. Muito obrigada pelo convite. Glória a Deus por isso, gente. E você quer agradecer, meu amor, ao público? Não. E você que ficou até... Ah, obrigado você também, né, meu amor? Obrigada, né? meu amor. Comigo, mãozinha gelada. Gelada, né? Obrigado, Naira, por ter ficado aqui com a gente, ter vindo. A gente fala que o tempo das pessoas são as coisas mais valiosas que existem, né? E você ter de se deslocar 3 horas de viagem, ficar aqui e depois voltar. Então, a gente agradece muito pelo esse seu tempo aqui. E você que ficou aqui até agora, siga a gente nas redes sociais, nosso.podcast, lá no Instagram. Coloque nos comentários aqui o que você achou desse episódio. Enche de perguntas aqui para que a Naira possa responder. Vai lá no Instagram da Naira também. E a gente agradece a sua vida por você ter acompanhado até aqui. Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.